Fala, ser humano! Começando aqui mais um episódio. E como sempre, especial, com mais um amigo querido aqui. Vou chamar ele ali, ó, pra ele entrar. Entra aí, mano. Diego Opa, Cabral, na quebrada com a gente. tá maluco. Você é louco, tio, tá feliz? Demais, demais. Uma honra estar aqui. Tô feliz, irmão. Nossa, Tô hoje muito nós vai feliz. falar do quê? Já sabe aí? Do Falta. que você quiser, irmão. Tamo aqui de coração aberto. Que Totalmente isso? dois amigos aí, Tudo mesmo? irmãos. Sem filtro? Sem filtro. Tamo aqui Eita, pra bexiga do mato. abrir o Segura. coração, a mente, as ideias e fazer acontecer. Bora lá, mano. Diego Cabral, mano. Diego Cabral. Mano, quem que é Diego Cabral? Manda aí pra nós. Cara, que pergunta forte. Ah, já de cara, mano. Aqui é Sou o Diego, só pergunta filosófica, irmão. Quem é Cortella, tio? marido da Bia. Diego é o marido da Bia, 28 anos. Tá ficando velho. Que isso. 28 anos. Nascido na periferia de Santo André, no lugar onde as oportunidades não chegam, são difíceis, entendeu? Passei por diversas dificuldades, mas através de muito esforço e oportunidade de Deus, a gente tem conseguido trilhar um caminho. E é o que a gente tá fazendo. Setor privado e público, hoje no governo. Mano, hoje o que que você faz, mano? Fala aí um pouquinho. Então, atualmente eu sou diretor de planejamento. Depois a gente volta que eu quero entrar nessa história da periferia, mano. Da sua história, das suas raízes. Vamos pra Quero cima. trocar uma ideia disso. Mas fala aí um pouquinho o que você faz hoje. Atualmente eu sou diretor de planejamento e desenvolvimento urbano da cidade de Santo André, aqui no estado de São isso? Paulo, É uma quem das tá- maiores cidades do país. Quem tá com a caneta ali? Ah, Canetinha pá e tal. não, Ó, é o coloca- prefeito, né? A gente Coloca só, aqui. só dá as diretrizes, né? Da onde que deve acontecer, de que forma que deve acontecer. Mas aí é o homem lá que Que o da eleito hora. pelo povo que vai executar. Mas enfim, hoje eu sou diretor de planejamento urbano da cidade de Santo André, uma cidade que só vem crescendo cada vez mais. Hoje, com o último censo, nós estamos no 5º lugar das maiores cidades do estado de São Paulo. Então, uma cidade muito relevante, tanto para o estado quanto para o país. E estamos lá, ajudando a cidade em tudo que precisa no desenvolvimento, né? Que massa, irmão. E, cara, voltando nessa parada da. A gente vai chegar ainda em como que você entrou nessa esfera, né, mano? Mas vamos falar um pouquinho cara, da sua jornada, da sua infância. Você veio da periferia de Santo André. Assim, nasci no Bragança, a comunidade do Bragança. O nome bonito é Núcleo Amoritas, né? Eu descobri isso só depois que eu vim pro governo, aí comecei a fazer algumas questões, Pô, no a Google tá outro analisar. nome, né? Tipo, Você vai ver, é Núcleo Amoritas. Núcleo é um nome bonito, né? O censo fala em aglomerados subnormais. Então, o trabalho de planejamento do censo é esse. O governo fala núcleo e a gente fala favela, né? favela. E em alguns lugares é comunidade. Caraca, tipo, Mas quem tipo, nasceu é favela. Quem nasceu é favela. no latim aí é núcleo. Em hebraico. Em hebraico esses nomes bonitos. Mas a Aí real tem é toda uma favela, favela, irmão. Quem nasceu na periferia. favela, fala favela. Quem não nasceu, fala comunidade, que é bonitinho, é um nome formal aí, mas quem sabe, sabe. E como que foi, mano, essa sua infância, assim? Com que contexto que você nasce ali? O que que você experimenta? Qual que é o seu núcleo de amizades? Como que foi esse rolê, mano? Cara, eu nasci. Pô, já começo com os meus pais, muito jovens. Minha mãe engravidou de mim, eu tinha 16 anos de idade. Meu pai tinha 18 para 19. Então, assim, é o cenário Brasil, né? Gravidez na adolescência, dificuldade. Minha mãe não teve pai, não conheceu o pai dela, né? Porque ele faleceu, né? Que sumiu aí como a maior parte, né? Minha mãe, enfim, minha avó viúva, que veio do Nordeste, criar os 2 filhos buscando oportunidade aqui em São Paulo. E minha mãe, aos 16 anos de idade, conhece meu pai. E aí eles acabam se relacionando. Precocemente acaba vindo uma gravidez. E meu pai tinha 18 anos na época, também desempregado. Minha mãe desempregada, super jovem, nascem. E aí é aquela pergunta, né? Vamos fazer de que jeito? E aí foram morar nos fundos da casa da minha avó, Ivone, que essa sim mora no Bragança, né? Na comunidade do Bragança, onde meu pai nasceu e passou toda a vida, onde meu avô foi um dos fundadores, faleceu porque a favela pegou fogo, e aí se desesperou vendo tudo aquilo acontecendo, acabou infartando. Nossa. Então, uma história de luta. Quando E aí, o seu avô você não chegou a conhecer? nenhum dos dois, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Caramba. É, E, puxado. e o contexto, mano? Tipo, o que que você enfrentou, assim? Como que era a sua rotina ali na comunidade? O que que você enxerga que é diferente na comunidade, na favela, de um contexto de classe média? O que que muda? Cara, assim, na infância, eu acho que é mais gostoso, se você me perguntar a verdade. Óbvio, tem dificuldade financeira, você Claro, tem claro.
falta de acesso a tudo, de Mas aí você infraestrutura não de tem tanta lazer. referência, né? Então você Só tá que, exato, nos você não brother. tem. Pra você, o que que é o mundo? O mundo é aquilo ali. É O mundo é a isso. viela, é o Isso. escadão, é o polícia e ladrão, Já entendeu? era, tipo, da Ali hora. uns já querem ser polícia, outros já querem ser ladrão, É. entendeu? Esse é o contexto dentro da favela quando você tem 6, 7 anos, tá na rua ali brincando. Então é subindo escadão, descendo escadão, os moleques soltando pipa. Eu nunca gostei muito de pipa, não. Mas os moleques soltando pipa e a gente tá ali. Como você não tem depois, mais Você não pra tem frente, referência, quando né? você tem seus 12, 13 anos, que aí você começa. Ver o mundão, vai pro ensino médio, ver que alguém ali já tem um pouco mais de condição, vai fazer um trabalho de escola na casa de alguém que já tem Você uma fala, condição caraca, melhor. Você fala, tem um nossa, mundo mano. diferente, né? Até lá, o que você mais quer é a vendinha da esquina, que você compra lá teu chocolate, Bomboniere. teu pai tem um fiado lá, uma continha, e é isso. E ficar brincando de polícia e ladrão, jogando bola na quadrinha, no campinho de terra, cresci. Porra, aí Futebol esse é uma ponto parada também que importante. você sempre curtiu, né? Muito, muito. Futebol, cara, eu digo que futebol, assim, se me perguntar, Diego, por que que você não foi pro corre, por que que você não foi como outras pessoas foram, pro mundo do crime ou das drogas? Eu posso te dizer com certeza, primeiro, por muita orientação, por mais que a gente veio de uma dificuldade grande financeira, eu sempre tive uma família estruturada, pai e mãe, o Sim. que já é Pô, um anormal, né, nesse cenário nosso. E então, assim, sempre por conta do pai e da mãe, mas depois por conta do esporte. Cresci ele jogando futebol no campo do Saja, querendo ser jogador de futebol, tinha um sonho, uma meta e foi atrás. caraca, mano. Jogava fácil ou era só Só tapa, vontade né, mesmo? irmão? Só tapa. Ou era só vontade mesmo de jogar? Não, jogava bem. Parei cedo, parei com 16 anos. Que isso, mano. É. Parou depois que eu ainda. Eu parei com 14, mano. Você nem começou, Nem então, né? comecei, irmão. É que eu comecei com 3 anos, né, mano? Nem começou, 14 Não, eu anos. comecei com 3. Ah, com 3? Era só a cabeça gigante equilibrando, tá ligado? Ficava equilibrando a cabeça, assim. 3 anos é ótimo, irmão. Não, mas jogava fácil, mano. Japonês, mano. A mistura, né? Afro-nipônica, né, mano? A Afro-nipônica. inteligência nipônica com a resistência, né, mano? Fazia Nossa, acontecer louco. ali. Pensava à frente do seu Tá tempo já, maluco, né? tio. Ô, depois nós vamos falar de uma resenha dessa de Não, vou futebol falar aí, de que é da hora. futebol. Amo Mas deixa eu te falar uma parada. E aí, como que foi a sua juventude ali? Qual que foi o primeiro contexto profissional que você tem? Cara, é importante o futebol fazer essa transição do Tá. futebol, porque você vai Mas entender. você chegou a jogar mesmo, tipo? Joguei pra disputar campeonato, tudo, federado, né, que chama. Ah, tá, não. Disputei, porque eu joguei no Santo André, aí eu fui depois pro Red Bull Brasil, fiquei um tempo lá no Red Bull Brasil fazendo teste e tal. E depois eu voltei pro São Caetano. E aí, quando eu voltei pro São Caetano aos 16 anos, foi quando eu desisti. E aí você vai entender por que que eu trouxe esse contexto pro meu lado profissional. Então, com 16 anos, era muito puxado. Pra quem conhece, eu pegava o T17 lá na Carijós, ia até a UniABC, que era o ponto final do Nome de arma, T17. mano. T17. Parece, né? É o busão, mano. Busão. Na época a Busão. passagem era 2,50, né? É, eu pegava em São Bernardo, era o 16 Alvarenga, pra eu ir pra casa e pra eu ir estudar depois no Amadeu, que eu estudava no Ruge. Alvarenga. Aí eu ia pro Ruge e depois voltava pra minha casa, o 16. Mas Mas é uns você nomes usava doidos. o passe escolar, né? É, eu tinha umas paradinhas, né? Tinha os esquemas aí. Ah, sempre desenrolado, né, irmão? É, isso aí. Então, e aí eu pegava o T17, irmão, descia lá na UniABC e quem é da região sabe o rolê que é o seguinte, não pegar o ônibus. Pegar o ônibus até, porque aí eu descia no ponto final. Mas descia no ponto final do T17, que é ali na Avenida Industrial, descia na faculdade UniABC e ia andando até o Anacleto. Que isso. Aí, E era mais perto, mano. aí era o mais perto que eu conseguia fazer. Meu pai trabalhava já, todo mundo trabalhava, não tinha quem me levasse, né? Aí esse caminho demorava uns 40 minutos. 40 minutos pra ir, 40 minutos pra Caraca. voltar. Chegava na Anacleto, aí eu não... Putz, não vou pôr a culpa em ninguém, mas as coisas não aconteceram. Não integrou bem, o treinador tava com outra cabeça, por mais que ele já me conhecia, foi um convite dele que eu fui treinar no São Caetano. Aí cheguei lá e comecei a encontrar aquela dificuldade, né? Alguns já estão jogando, você tá correndo na arquibancada. Mas tinha outras oportunidades, eu poderia ter seguido em outros caminhos e eu optei. E aí, esse dia eu tava falando com isso de um amigo. Eu voltando nessas idas e vindas, 40 minutos de caminhada, a cabeça pensa, né? Sim. Então, eu lembro que um dia refletindo, voltando pra casa, falando, poxa, todo mundo jogando, não tô jogando, e não tem porquê, né, que eu tô mal, simplesmente não tô sendo selecionado. Eu falei, vou parar com isso aqui. E aí eu cheguei em casa com essa decisão tomada, tomei a decisão, me inscrevi no CIE, e aí eu vou entrar na parte profissional. Me inscrevi no CIE, isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira, os caras mandaram mensagem pra eu ir fazer uma seleção. Nunca tinha feito entrevista, né? 16 anos, acabei de fazer 16 anos, na verdade. Era muito, muito novo. E aí eu passei de Acostumado só com primeira, velho. peneira, né, de futebol. Só com peneira, só com peneira de futebol.
E aí eu passei nessa primeira entrevista na empresa Santo André Telhas, que fica na Rua Caio Jardim Estela, lá em Santo André, e aí já era, irmão. Aí ali comecei a trabalhar 16 anos, gostava da parte comercial, fazia acontecer. Você vira rápido a chave, né? Você vira bem, né? Tipo, nesse sentido, né? Irmão, foi. Agora não sei como. Foi É. tum. Depois Eu eu. já sou Não, difícil. depois eu senti, tá? Depois você começa a ver. Assim, eu amei. Meu dinheirinho, entendeu? Ah, lógico. Ganhava meus Tem 500 aquele... reais por mês, que o primeiro salário meu já foi comprar meu Acho que você Oakley. sente depois mesmo, né, mano? Só que depois. Mandou um Oakley mesmo? Mandei na Que Tente Beat isso, direto. Você é louco. Falei, mãe, tinha 16 anos, né? Tinha nem cartão de crédito. Ganhei 500 reais da Santo André, que era bolsa auxílio. Fui lá na Tente Beat, o Oakley, pra quem está nos ouvindo aí, que, que curtia o Oakley da Tente Beat, era 660. 160 devi pra minha mãe. No mês seguinte tive que completar. Oakley Caralho, Tiff. tio. Que massa, mano, que massa. Depois a gente vai fazer um dia, a gente vai fazer uma resenha aqui só com o Boleiro. Pra falar dessa humanidade por trás do futebol, cara. Porque a gente olha esse contexto de futebol e acha só, né? Não é. E, na É, verdade, é a minoria, né? Que tem essa... Chega, né? Nesse lugar de financeiro, esse lugar de reconhecimento. A maioria, cara, tá penando. Pra você ter uma noção da minha galera, assim, os amigos que eu fiz no futebol, dos 95, eu sou 95, dos 95, cara, um tá num profissional hoje jogando lá na Europa, mas num time de segunda divisão, e ninguém, assim, que você fala, putz, despontou, arrebentou, assim. Não, é difícil. Eu tenho, acho que, uns dois também da minha época que eu cheguei a jogar e que... É que um também é sacanagem, né? Que é o menino Ney, né, mano? Joguei com o menino Ney, irmão. Você jogou com o Ney? Você tá maluco? Botava ele pra sambar. Ah, não passava uma, tio. Eu tô brincando, tomei uns olhinhos dele também já. Mas nunca perdemos, hein? Jogamos acho que 3 vezes lá na Vila. Foi 2 empates e 1 vitória. Você é louco. Só que era salão na época, né? O menino já era liso já. Tem vídeo disso aí, Cagão? Ah, cara, não tem, né? Pode ser história de Aí fica pescador, fácil né? contar, né? Ah, mas a gente... Você tá ligado que a gente tem uma régua, né? Que não me deixa mentir, né? Olha lá, tá ligado? É isso aí. Mas joguei. Eu joguei, mas joguei contra, não fui amigo do Gabigol, né? Mas a Bia tá contando aqui que eu joguei com o Gabigol, tá me lembrando. Não, mano, eu e Ney, mano, você é louco. Pegava o busão T5384. Não, é resenha, mas ó, eu joguei mesmo. resenha. Pior que eu não tenho, velho. Eu procurei vídeo, mas não tenho, velho. Senão eu ia Mas deve estourar. ter a súmula, Eu já irmão, mandei, deve ter a súmula. ia meter um corte do podcast já, jogando com o Ney, pá, estoura. Mostra aí. Mas não tenho, cara. Pelo menos não achei ainda. Tem coisa que é pra ser especial mesmo, pra ficar só na nossa memória. Né? Pra Não, ninguém da hora, ver. tio, é da hora. E aí, mano, aí você entrou no mundo profissional ali, corporativo, e lá você fazia o quê? Nessa Então, empresa aí? eu tinha acabado de fazer 16 anos, e lá é o seguinte, é uma fábrica, e que dentro da fábrica tem um comércio que vende agregados daquilo que é produzido na fábrica. Então a fábrica produzia telha, perfurados, corte e dobra, tudo isso que atende mais ao mercado da Sim. construção civil e serralheria. E a loja vendia todos os agregados disso, então atendia muito serralheiro. O meu grande foco de atendimento ali eram serralheiros. Então, pensa que um portão basculante de uma casa vai roldana, vai kit de cabo de aço, vai as fechaduras, vai o contrapeso. Então eu fiquei expert em tudo isso aí. Depois eu quis até comprar a lojinha mais pra frente. Empreendedor já Empreendedor nato. querendo, já comprar Empreendedor tudo. nato. Eu tenho uma história que, assim, né? Por mais que eu parei de jogar futebol e com 16 anos eu comecei a trabalhar lá na Santo André, e nessa área comercial, cara, eu sempre fui meio diferente, assim. Eu era aquele cara que assistia o Aprendiz, entendeu? Tava sempre acompanhando o Justus ali, assinei a Exame com 15 anos, eu recebia a revistinha da Exame Negócios. Caraca. Então era meio diferente nessa... Chegava na escola Sim. de terninho, pá, os caramba. É, isso não, né? Ah, mas você tá ligado, né? Todo encorpado ali, empresário. Não, empresário. Já Não tinha sabia do que, mas ia ser. Já tinha essa caixa massa já? Não, já era até mais fera, né? Era mais? Agora tá mais. Agora tá mais difícil. Na época você tem tempo pra treinar, né? Não, boa, tio. Não, da hora. E aí, mano, tem uma coisa que quando eu olho pra você, eu sempre vejo, até nas nossas resenhas e tudo, você sempre foi um cara que conseguiu se desenvolver muito rápido profissionalmente, né? Rapidamente, onde você entrava ali, você consegue desenrolar e consegue ter um reconhecimento, conseguir subir de papel, né? E aí dali, como que foi depois pra você chegar? Porque eu conheço só a sua história ali na área de investimentos, depois você entrou na área de finanças e tudo mais, naquela empresa que estava antes, né, de ir Sim. pra política de fato. Mas aí, resume pra gente, desse primeiro trabalho até essa jornada aí de quando você começou a ter um contato com pessoas
num mundo totalmente diferente do que você nasceu, né. Mas como que foi essa jornada aí? Cara, foi desde cedo, a gente chama de turnaround, né, sempre uns giros, assim, de carreira grande. Então, assim, com 16 até os 18, eu fiquei nessa oportunidade que eu tive na Santo André, que foi muito enriquecedora, né. Pensa que eu tinha ali a condição todos os dias de atender balcão, de gerenciar logística, de Sim, gerenciar estoque, de pedir ali é não, e que no é meio do real. caminho demitiram o meu chefe. Aí, meu, eu tinha 17 anos, ficou eu e o Silas e eu fiquei tocando a Que loja. isso, Meu moleque. faturamento na época, assim, 17 anos, mano. 120 mil reais, Jogando que era PlayStation bastante. e É, era tipo maluco. isso, era tipo isso. E tava ali, a milhão, fazendo as coisas acontecer. Então, isso gerou em mim um senso muito cedo de responsabilidade e de ter que me desenvolver. Eu tinha que entender sobre o meu estoque, eu tinha que atender bem meu cliente, era uma questão, fatal. E aí, beleza. Então, assim, aí com 18 anos, eu comecei já a ir para o caminho da faculdade, né. Então, assim, por mais que eu estudei minha vida inteira em escola pública e tudo mais, sabia que eu queria cursar a universidade. Universidade pública é muito distante, entendeu? É algo que a gente precisa na política ainda trabalhar muito para levar essa cultura de universidade pública para dentro do ensino público. Ela não existe. Hoje a universidade pública ela é voltada para o privado, para as escolas particulares. Então eu nunca participei, eu nunca fiz nenhum tipo de vestibular. Hoje eu estava até vindo para cá conversando Mas com a você fala Beatriz. isso pela defasagem educacional de uma pessoa que tá na escola pública e ir pra universidade pública. Dificuldade de 2 entrar. fatores. Um é essa questão da defasagem de fato, você tem um currículo que é muito deficitário, quando você vai chegar pra fazer o processo de FUVEST ou até mesmo o próprio Enem, você chega com uma carga de ensino muito inferior ao do privado, que tem uma nota mais elevada, mas sobretudo pela própria publicidade. Não é um fato comum você estar dentro de uma escola pública e alguém lá falar: "Meu, você vai prestar FUVEST? É. Você tá pensando em fazer Unicamp?". Isso não Vamos vai criar uma acontecer. jornada Não aqui, né. cria jornada, não, você nem sabe que dia que é a data, não é pra você. Entendeu? Mas enfim, aí com 18 anos eu falei: "Pô, eu quero fazer faculdade", então eu estava já ali meio pensando no que ia fazer, não fiz no primeiro ano, por conta do trabalho que eu tinha na Santo André, eu acabei ficando um ano sem fazer isso e fui fazer um curso no Senac de analista fiscal, porque eu queria me desenvolver também naquela área mais contábil da loja, então estava com esse foco. Depois que passou esse um ano, aí eu falei: "Pô, agora eu vou fazer faculdade". Aí eu, por conta da minha nota ter sido boa do Enem, eu consegui bolsa, né, e através de ter sido sempre aluno da escola pública, eu através do ProUni tive a oportunidade de cursar a FGV, na ESAGS, né, a Escola Superior de Administração e Gestão conveniada da FGV. Aí no momento em que eu entro pra FGV, ali abre a mente, entendeu? Eu falei: "Cara, eu não vou mais poder ficar naquela loja, eu vou ter que fazer estágio, agora estágio de nível superior, quero ir pra uma empresa maior Sim. e dar esses passos". Mas aí entra Deus na história, irmão. Aí entra Deus na história por quê? Eu fui, consegui ser aprovado, consegui a bolsa e comecei a universidade, cursar administração de empresas. No meu primeiro processo de estágio, eu fui aprovado em 2 empresas. Uma, Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, setor de governo, uma autarquia do governo, e a outra a Scania. Meu pai é operário da Mercedes-Benz. Então, obviamente, ele falou pra mim o quê? Sim. "Você tem que escolher a Scania, plano de carreira, condição de crescer e tudo mais". E, cara, ali eu já comecei a sentir um incômodo e falei: "Cara, mas, pô, gestão pública, ninguém quer saber da gestão pública, ninguém sabe como isso funciona, é muito distante". E é meu primeiro semestre de faculdade. Então, assim, eu vou optar para ir para administração pública, quero conhecer, já gostava um pouco também da administração. Então eu optei por não ir para a Scania, eu recusei ir para a Scania, fui para o consórcio intermunicipal do Grande ABC, para ser estagiário da diretoria de programas e projetos. E como estagiário da diretoria de programas e projetos, eu tive oportunidades, assim, fenomenais de inserção num cenário político, importante daquele momento da nossa região no Grande ABC, que estava discutindo, Rodoanel, estava se discutindo Universidade Federal do Grande ABC. Então, grandes projetos de infraestrutura que teriam impacto na região. E o consórcio, eu não expliquei o que é, mas o consórcio ele é uma autarquia que representa 7 cidades do Grande ABC. Então, em sinergia na busca de oportunidades de projetos ou também de recursos no governo do estado ou federal, as 7 cidades se unem, né, de maneira consorciada para pleitear isso ou até administrar um projeto que seja de interesse regional. Então, eu vi a grandeza em estar ali, e de fato foi grande. Eu estive, tive acesso aí, ali começa a Mas pergunta que foi você ali fez. mas foi ali que você começa a ter
mais desejo por esse ambiente político? Ou sempre teve? Olha, foi ali que eu vi que eu tinha condição de contribuir. Por quê? O consórcio ele tinha diversos GTs, que são grupos de trabalho, então segmentado: educação, esporte, desenvolvimento econômico. Esses GTs, que eram compostos por pessoas das prefeituras, então cada prefeitura indicava um secretário que toca aquela pasta, que se reunia com o GT para discutir regionalmente. Então, sai da tua caixinha da tua prefeitura, da tua cidade e vem discutir a região, que é um fato necessário, né? Muitos dos problemas ou das oportunidades, elas são sinérgicas e elas são regionais, não são apenas setoriais. Então eu comecei a ver que aquilo dali tinha grande valia. E aí eu comecei a ter a oportunidade de participar dessas reuniões, ser o relator dessas reuniões, estar próximo dos secretários. Hora ou outra, embora fosse apenas um estagiário, fazia proposituras, dava ideias, trabalhava que nem um maluco, não ganhava um real a mais. Mas, meu, vai fazer a campanha da dengue regional, Bora. tem que ir lá pro Zaira, em Mauá, vamos. Se vestia de mosquitinho. É, quase isso, mas vamos. E participava de tudo. E aí, dentro do consórcio, ainda como estagiário, eu tive a oportunidade, por exemplo, de, na época, estar na mesa com o próprio Kassab enquanto ministro das cidades, de estar com o Luciano Coutinho enquanto presidente do BNDES, de estar com a Miriam Belchior enquanto ministra do Planejamento. Então, olha só esses nomes que naquela configuração eram nomes tomadores de decisão do nível nacional, né? E eu estava ali como estagiário, com 19 anos à época, e ouvindo, bebendo dessa fonte, podendo, hora ou outra, participar com algum tipo de interlocução. Então ali eu comecei a me sentir, eh comecei a me sentir como alguém que estava tendo a oportunidade que outras pessoas não teriam. Nessa época você ainda morava lá na comunidade? Morava no então, o que acontece, eu nasci lá no Bragança, fiquei lá até os meus 5 anos de idade na casa da minha Aham. avó Ivone, e depois eu fui morar nos fundos da casa da minha avó Maria, que aí é também numa comunidade que é o Núcleo Apucarana, Tá. que fica bem próximo também do Bragança ali, porque no caso da minha avó Maria, ela tinha já uma estrutura melhor de casa para que os meus pais pudessem viver, Tá. embora fosse muito pequeno, né, eu conto que ninguém sabe, né, então assim, os meus pais foram morar no fundo, porão. É, pra resumir é porão. Foram morar no fundo da casa da minha avó, lá no porão, pra poder tentar se erguer, entendeu? Então juntar o dinheiro. E eu morava com a minha avó. Então, na casa de cima. Na casa de baixo, porão, meus pais viveram. Tô falando de, sei lá, deve ter 20, nem 20, 15 metros quadrados. Era a casa deles durante, cara, 16 anos, entendeu? Cara, Da minha vida. E eu dormia com a minha avó. Você perguntava, pô, você teve quarto? Tive quarto. Quando eu fiz 17 anos, eu tive um quarto. Até lá, minha avó numa cama e eu na outra. doideira, É. doideira. E aí, que isso devia ser louco na cabeça de um você tinha quantos anos quando você estava estagiando lá no Tinha 19 no consórcio. 19? Tipo, todo dia você tinha contato com 2 realidades muito diferentes, né? Na Faria Lima mais, né? Ah, tá. Na Mas Faria mas eu Lima falo mais. assim, o ambiente político, né? Ah, Do isso nada você sim. tá no ambiente político, uma galera pá, daqui a pouco você volta pra dormir, É, né, num é, ambiente totalmente diferente. E isso te energizava mais ainda, mano? energizava. Energizava, porque eu falei: "Cara, se eu, que não sou ninguém, que vim desse lugar que onde a oportunidade não bate na porta de ninguém, onde eu só vejo as pessoas reclamando e com razão, buscando oportunidade, e eu tô aqui na frente dessas pessoas que podem fazer essa realidade ser mudada, putz, isso aqui é só o começo". E eu Massa, só tinha 19 anos. massa. Aí pra gente fechar essa sua jornada, profissional, né, aí você foi ali você ficou quanto tempo? Fiquei no consórcio 2 anos como estagiário, e por mais que eu gostava muito da administração, eu sabia, e aí foi uma pergunta que me foi feita, eu não te contei no começo. Quando eu fiz o processo de seleção para o consórcio, a a moça do RH falou o seguinte, a Cida, né, lembro dela até hoje, ela falou assim: "Diego, tudo bem, você foi aprovado e tal, mas eu preciso só fazer novamente uma pergunta para você. Aqui não tem chance nenhuma de efetivação, que é um órgão público, ou você vai ser concursado ou acabou. Mesmo assim você quer?" E eu falei: "Não, eu quero pelo conhecimento para aprender". Então eu entrei no dia 1 no consórcio sabendo que aquilo seria temporário, que eu tinha um prazo de validade para absorver conhecimento, propor e contribuir com ideias daquilo que eu pudesse, mas depois eu iria pra iniciativa privada, até porque, eh, a minha faculdade, tudo que a gente estava fazendo, meus amigos, todos já estavam em bancos, né, optaram por um caminho para o setor privado. O setor público não é fácil, amigo, não é uma coisa simples não, né, além dos desafios e da complexidade dos desafios, ele também, em questões financeiras, né, não paga tão bem quanto o Sim. privado, então tinham vários caminhos ali que, hora ou outra, eu ficava em dúvida. E aí, eu tinha muito claro que acabando o meu contrato de estágio dos 2 anos no consórcio, eu iria embora. E já estava prevendo ir para alguma empresa privada e seguir com o meu outro ciclo. Sempre tive essa sede de
beber das duas experimentar. fontes, entendeu? Pô, beber das duas águas aqui, privado, público, e ser uma pessoa que fosse um ponto ali de equilíbrio entre essas Da hora. coisas. Então eu terminei o consórcio intermunicipal e eu recebi um convite na minha última semana de estágio do prefeito de São Bernardo do Campo, na época, Luiz Marinho. Eu nunca fui filiado a nenhum partido político, né, até a eleição de 2020 agora. Sim, Então toda essa trajetória minha é totalmente desvinculada de qualquer questão política, apenas técnica. top. E o prefeito me convida, era 2016, ano da eleição, e ele me convida para ser assessor de relações com as indústrias da prefeitura de São Bernardo do Campo. E ali começou a coisa realmente acontecer. Então, com 20 anos de idade, eu assumi uma posição muito relevante. Eu brinco, né, que eu liguei para minha mãe porque eu ganhava no consórcio eu ganhava R$ 1.000 de bolsa auxílio. E quando eu fui assumir essa posição com 20 em São Bernardo, eu já estava ganhando tipo R$ 6.500, assim. E aí, falei: "Caramba, mãe, os caras me deram um negócio aqui, eu tenho que ir numa conta, nem abre um cartão normal, um cartão cinza, o negócio aqui é chique". E, enfim, aí eu fui pra São Bernardo, aí em São Bernardo eu realmente comecei a ter poder de decisão, realmente coordenar as coisas. Então, em São Bernardo, aos 20 anos, eu fui responsável pela implantação do Sebrae aqui, um posto do Sebrae que não tinha na cidade, da implantação do sistema Via Rápida Empresa, que facilitou e desburocratizou todo o acesso dos empreendedores no município, né, de alvará, e tudo mais. Além disso, acho que um dos principais projetos que foi o São Bernardo Conectando Negócio, que fui desafiado ali, né? O prefeito estava vindo uma grande construção para São Bernardo do Campo, que era a rede Accor de hotéis, e a Cetim estava construindo um grande complexo, que seria um aglomerado de comércio, eh, de hotel, de centro de convenção, comércio e apartamento, ali na região do Shopping Átrio, para quem conhece ali a região. E era um investimento assim se não me falha a memória, R$ 570 milhões. E aí eu propus, eu falei: "Olha, eu acho que a gente pode fazer algo voltado para a cadeia local, dos fornecedores locais, então tentar incentivar a economia local através da rede, já que eles vão investir 570 milhões, vamos tentar mapear todos os players da cidade que podem de algum modo, e mais que a cidade, eu lembro que a gente abriu para o ABC, mas que podem agregar e vender produtos e serviços para a rede Accor e deixar esse dinheiro na região". Aí ele adorou e falou: "Então toca". Lembro que até o nome foi eu que dei, né, São Bernardo Conectando Negócio. E quando a gente foi falar, eu lembro que eu não lembro o nome do rapaz, mas do cerimonial da prefeitura, eu fui falar: "Olha, a gente vai ter que fazer, né, o São Bernardo Conectando Negócios, onde que eu posso fazer?" Ele falou: "Ah, você pode fazer no teatro", que é o teatro que fica embaixo da prefeitura. Eu falei: "Mas que tamanho que tem? Qual a quantidade de pessoas que cabe?" Ele falou: "Ah, cabem 300 pessoas, mas fica tranquilo que nenhum evento da prefeitura nunca lotou". Aí eu falei: "Puta, Acendeu. esse vai lotar, irmão". E lotou. Mais que lotou, ficou a gente de pé, foi um negócio enorme, assim. Nossa, enorme, assim, foi muito bacana. Beleza, acabou, a eleição acabou, eu era um cargo em comissão naquela gestão, então a eleição acaba, e aí eu fui convidado para seguir. Mas ali eu já estava com quase 22 anos, e eu queria voltar para o setor privado, né, para poder me Quase desenvolver 22 mais. anos, né, super Já estava quase 4 anos no velho já, setor né. público, já estava super velhão aí. E daí eu volto, e aí eu faço um processo de seleção para a BASF, BASF líder do setor químico mundial aí, né, dona da Suvinil Tintas e outras coisas. E eu fui aprovado e fui trabalhar na área de governança e crédito para América Latina na BASF. E aí foi super bacana, a BASF é uma empresa maravilhosa, gigante, líder do segmento, tudo, mas eu fui para uma área muito Caxias, assim, muito fechadinha. Tá. Então então eu senti muitas barreiras de crescimento na área que eu estava e comecei a ficar um pouco desconfortável. Isso logo de cara, assim, com 3, 4 meses de empresa. Então era diferente. Pensa que eu estava há 2 meses atrás tomando decisões com o secretário, com o prefeito, fazendo coisas, conversando com diretores de grandes empresas. E de Dinâmico, repente né, eu totalmente. estava numa área de governança e crédito, que você tem uma coisa chamada guideline, que é um manual ali que vem da Alemanha e que você tem que fazer aprovar ou reprovar crédito de compradores globais ali, né, da Latam, né, América Latina. E não tem muito poder, é um Excelzão todo dia, teu Outlook é aberto e é isso que você vai fazer aqui todos os dias. Em algum momento você vai ter oportunidade, mas esse momento demorava mais, né, pela empresa. E aquilo começou a me sufocar, porque eu já tinha experimentado da dinâmica. Por mais que olha só o que eu tô te dizendo, que a dinâmica do setor público estava mais, Tranquilo. forte e rápida do que do setor privado. Mas essa era a minha área, Sim, tá. sim, Talvez se eu sim, tivesse em sim. outra área talvez tivesse sido diferente. E aí eu E começo a autonomia também, né, acho que era o que você experimentou, né. Você experimentou autonomia. autonomia, né, no setor público. Sim, sim, exato. E aí, de repente, setor privado ali você é uma peça do processo, né. É. E aí, Kagawa, eu
na BASF, já nesse processo de: "Caraca, o que que eu vou fazer? Vou tentar migrar de área ou vai aparecer uma oportunidade diferente?". Apareceu uma oportunidade na Faria Lima, né, eu já conhecia o gestor que foi tocar um fundo dentro da HSI, Hemisfério Sul Investimentos, na época líder, acho que ainda é líder do segmento de real estate do mercado imobiliário. Então o setor de investimento de mercado imobiliário, eles são muito fortes, galpões e shopping centers. E eles tinham uma operação com a PDG, que chegou a ser a maior construtora do Brasil, e a PDG passou por um processo de recuperação judicial, de RJ. E no processo de RJ, a HSI tinha ali suas garantias, né, que eram 5.000, lembro até hoje, né, tanto que isso 5.117 unidades, maior parte residencial e uma pequena parte comercial, separada pelo Brasil todo, e eles tinham que fazer o quê? Desovar aquele estoque e executar. Então eles fizeram uma continha básica, ou a gente vai mandar todas as nossas garantias a leilão, ou a gente vai montar uma startup, uma operação enxuta, para tocar isso aqui em 2, 3 anos a gente liquidar o ativo. E aí eu fui convidado para fazer parte desse desafio enorme. E aí eu falei: "Cara, que animal, né, Faria Lima, tal, e Moleque da quebrada, não. moleque da quebrada tá aqui", e assim, eu ia começar, cara, eu sei lá, o tanto que eu aprendi nisso não existe, assim, sabe. Hoje se me perguntar de matrícula, de averbação, de tudo que você imaginar, né, eu aprendi naquele processo. E eu fui para lá para assessorar o presidente, né, o Ricardo, que estava ali fazendo esse papel à frente do projeto HM1, dentro da HSI. E, putz, aí ali foram as oportunidades que a vida deu, né. Eu lembro que aí passou algum tempo, eu estava preparando o que a gente chama de relatório de investidores, né, que é feito com os RIs, são relações com investidores. Sentei na mesa lá na Faria Lima, na verdade ainda não era na Faria Lima, que a HSI mudou de lugar, né, ela ficava ali na Bandeira Paulista com a Juscelino, depois que ela mudou pra Faria com a Juscelino. Então lá no JK Financial Center, na Bandeira, sentou numa mesa o Ricardo, na outra mesa sentou simplesmente o Máximo Lima, né, que é o Max, que a gente chamava de Max, que simplesmente é o dono da HSI, um cara que gere uma carteira de ativos, assim, bilionário, super respeitado no Brasil e fora do Brasil. Que isso. E tava lá, Diego Cabral, tendo que apresentar pro cara todo o relatório, como que os negócios estavam indo, quanto que aquilo estava se desenvolvendo. Tive desafios grandes, tive que administrar uma dívida de IPTU, um contencioso jurídico muito alto. Conseguimos reduzir isso muito. Lembro que a gente tinha um contencioso de 100 milhões, conseguimos reduzir isso para 20 milhões. Tinha dívidas de IPTU, dos imóveis, enfim. E ali eu falei, cara, animal. Aí ali entra a questão que você me perguntou. Ali o bicho pegava pra mim. Por quê? Porque ali eu já tinha um cargo, ali já era uma pessoa, entre aspas, ali, relevante nas questões, responsável por todo o patrimônio e riscos dessa operação. Então eu era o cara que fazia o risk map ali, que tinha todo o cenário na cabeça, ganhava ali O relativamente cara só bem, fala um nome bonito, né, mano. falando Risk inglês aqui. Manager, Real Estate, Turner não sei o quê. É. É Então, louco. irmão, aí ali bicho pegava, porque você tá na Faria Lima é o seguinte: "Pô, vamos almoçar? Vamos". Vai os diretores e você, tal, o presidente. "Pô, quanto que dá a conta?". "Ah, dá 300 conto". De boa, normal. Aí chegava à noite, graças a Deus eu nunca me desvinculei das questões da igreja, né, Sim. social. Então a gente já era voluntário na Construid, a gente já era voluntário em projetos da igreja, no Dara, fazia uma ação no sábado. Então: "Diego, quem era você?". Eu era o cara que na quarta-feira estava almoçando com um cara que tinha pelo menos R$ 1 bilhão na conta dele, normal, mas estava jantando à noite um pão com salsicha numa casinha de madeira, junto com uma família extremamente humilde. E aí isso foi me incomodando, mas não incomodando negativamente, Sim. incomodando no sentido de a gente precisa Contraste. a gente precisa ajudar essa galera aqui a resolver isso, cara. E aí foi quando eu viro pro pessoal e falo: "Eu vou pedir demissão e vou disputar a eleição de 2020". E todo mundo me chama de louco, Loucura, hein, mano. né. Falou: "Pô, você é louco? Você tá aqui, né, você vai". Eu lembro que ele falou assim, né, eh, eu lembro que ele falou assim: "Mas você vai lá cuidar do quê? Você vai ser vereador, você vai ver se tem água na escola? Vai Fazer ver se igual tem fazer igual borracha?". o Tiririca, não, sei lá, quando eu chegar lá eu Chegar descubro. o vez, né. Não, nem a pau. E ele falou: "Cara, você vai ir mesmo?". Eu falei: "Pô, vou, vou". Vou. Tinha 24 anos, falei: "Vou disputar a eleição sem fundo partidário, sem nada, não tenho parente na política, não tenho nada, mas tenho uma missão. Tenho uma missão e eu sei que tem gente que quando eu falar que eu tô indo pra cima desse sistema vai estar junto". Dito e feito, irmão. Contei para os meus amigos, contei para as pessoas de bem, conversei com muita gente, e essa é a transição. Aí eu Deixa saio do eu setor privado. eu fazer um disclaimer. Ó, que Tá isso, hein, vendo? vai. Já entrou na vibe aí, ó. Jogando fácil. Eh
Eu acho que até pra quem acompanha, pra quem me segue, sabe que eu sou muito, eh, vamos dizer assim, muito cuidadoso em relação à política, né. Eu sempre fui muito cuidadoso em relação a falas, em relação a pensamento político, não porque eu não acredito que política não se discute, pelo contrário, eu acho que tem que discutir. Mas eu tenho muito zelo, porque eu sei que é uma área muito difícil de você dialogar, né. As pessoas, por exemplo, quando fala política, toda vez que a gente fala política aqui nessa mesa e as pessoas vão ouvir, cara, vai abrir um leque de impressões, de pré-julgamentos, de concepções. Se qualquer fala que a gente tiver hoje no mundo polarizado, se eu falar algo sobre essa garrafa, já vão falar, ou tentar descobrir um lado que eu estou, e enfim. E por que que eu trouxe um brother? Primeiro, porque é um brother, né, um amigo. Segundo, porque o Diego, ele é muito mais do que somente um político, um ser humano que tem diversas outras facetas. E terceiro, porque, até pra gente entrar agora na sua jornada política, né, eu eu acredito muito que uma das facetas, na verdade não é nem que eu acredito, é uma certeza. Uma das facetas da humanidade, do ser humano, é a esfera política, né, isso desde a antiguidade. Política qualquer um é político. Todo mundo é político. Não existe uma pessoa que não é política, porque política parte do princípio do coletivo. Sim. Então, se eu vou viver em coletivo, eu preciso ter políticas. Dentro da sua casa, você como marido ou como esposa, você cria políticas para a criação dos seus filhos, você cria políticas para horário de almoço, para horário de comer, horário de dormir. A boa convivência, ela necessita de políticas. Então, todos nós somos políticos. Eu queria desmistificar um pouquinho essa crença, nesse papo aqui, de que, cara, política não se discute, esse medo das pessoas entrarem nesse assunto. Quero mostrar que dá para ter bons diálogos e principalmente, boas histórias, de superação e pessoas bem intencionadas. Eu tenho pouco contato com o mundo político? Tenho. O contato que eu tenho é com um amigo, que eu confio, que eu acredito, que eu sei das boas intenções que ele tem. Eu sei que tem um outro contexto fora disso? Tem, um contexto muito difícil. Mas eu queria fazer esse disclaimer aqui, essa pausa, para que todo mundo entendesse que meu objetivo aqui é abrir uma mesa de conversa para o ser humano. E se eu quero abrir uma mesa de conversa para o ser humano, a gente tem que falar de política. Porque é uma das esferas, de grande importância e eu digo mais ainda, hein, talvez seja a esfera que mais pensa coletivo. E se pensa coletivo, tem tudo a ver com o ser humano. Ser humano é ser coletivo. A gente foi criado para relação. Então eu queria só fazer esse, porque senão começa a galera, tipo: "Ah, é política", não. E todo mundo sabe que eu não tenho um vínculo, eu não tenho lado. O meu lado é o lado de Jesus, o meu lado é da coerência. E ainda assim, tem um ponto, às vezes a coerência é no meu contexto, no que eu vivi, no que eu Sim. acredito. E às vezes eu dizer que o que eu acredito é o único coerente, também eu acho errado. Porque depende, cara, depende de milhares de outras variáveis, né. Então, que você acha disso até, pra gente depois entrar na sua jornada, ser humano e a política? Por que que você acredita nessa parada? Política não se discute, essa dificuldade, como que você se sente, mano, em ser um político? Como que você se sente? Cara, Saber que as pessoas estão te olhando e já estão te subjugando. essa foi uma das coisas que eu senti na pele, né. As pessoas que te amam, te conhecem de perto e que acompanham a sua rotina, conhecem melhor essa história. Então sabe: "Ah, o Diego saiu daqui, veio até aqui, fez isso daqui, tomou uma decisão de renúncia e veio pra cá, pra ganhar muito menos, pra fazer outras coisas e pra Estava conseguir bem lá na agregar". empresa, né, mano. Mas quem sabe disso são poucas pessoas. Sim. Então quem não conhece, por exemplo: "Pô, estudei com o Diego lá atrás, na escola pública X, e hoje o Diego tá na política", sempre vai acabar colocando em mim aquilo que vê É, do mau exemplo. Qual que é o mau exemplo? "Ah, tá querendo ganhar dinheiro. Ah, fulano de tal, putz, agora é corrupto". interesse, poder. Interesse. É muito ruim a imagem do gestor público, muito ruim a imagem do, ou melhor, vou corrigir, é muito ruim a imagem do político. Ninguém olha o político como gestor público, porque infelizmente a gente tem Exato, é. no histórico do Brasil, no histórico das eleições, e a culpa disso é boa parte é da própria população, a gente tem colocado sempre, políticos do ponto de vista, eh, ideológicos ou de é o que eu sempre falo, de níveis muito baixos, no sentido de
são rasos de conhecimento. Sim, São fáceis de apontar o problema, mas muito difíceis de propor a solução, sim. ou de conseguir metrificar, quantificar a solução. Isso tem a ver com a política, mas não com a gestão pública. Quando eu tomei minha decisão de sair da Faria Lima, do mercado financeiro, e vim para a política, foi justamente porque eu me via como um gestor público mesmo, que tinha ali condições, capacidade e muita vontade de aprender mais, né, tanto que vou até anunciar aqui em primeiro lugar que eu fui aprovado agora no processo de MBA em gestão pública do INSPER, então vou começar agora. Então a busca por conhecimento Legal. é o que forma um gestor público capaz de, com dados, não é subjetividade, mas com dados, com pé no chão, com diálogo, com vivência de rua, poder propor melhorias para a população e para as pessoas. Mano, e fala uma coisa, você já sofreu algum preconceito, assim, mano, na política? Sofri na campanha por ser jovem. Então, eu lembro que nossa campanha, tenho muito orgulho de dizer, porque era uma campanha assim, sem recurso público, sem fundo partidário, uma campanha que a gente fez Corinthians, com né? amigos. Então, assim, cara, você vai encontrar os bastidores da campanha é o seguinte: 6, 7 horas da manhã, ia pra rua, chegava 7 horas da noite em casa, depois já ia pra outra reunião, chegava meia-noite, muito tarde, correndo na chuva. Tem vídeo meu aí, não é armação, era o estilo de campanha. Se você perguntar, Diego, como que era? Todo dia, todo dia falando com as pessoas na rua, ou no comércio, ou na casa das pessoas, ou na comunidade, né, nas nossas favelas, ou no time de futebol, onde você imaginasse, na universidade. Então eu tive essa versatilidade e por talvez ter sido essa pessoa que teve essa oportunidade de Deus de nascer em comunidade, mas viver minha comunidade, ir para uma faculdade, mas viver minha faculdade, ir para o setor privado e viver o setor privado e criar conexões e pontos. Então, só daí já é algo que é muito diferente da maior parte das pessoas que se colocam, à disposição da vida pública, da vida política, porque essas pessoas normalmente elas são setorizadas, né? Ou você é um cara da comunidade, só da comunidade, ou você é um cara lá do comércio e tal. Sim. Mas respondendo a sua pergunta em relação ao preconceito por idade, então algumas pessoas que eu abordava na rua: "Nossa, mas você é muito jovem, não, mas você não po". Mas como, né? Eu falei: "Ah, pô, tenho 25 anos, tenho uma jornada, tenho escrevi 32 propostas na nossa campanha, você quer ler, eu posso te contar, posso te mandar, né, o que que você precisa pra cidade, o que que você pensa pra cidade". E o preconceito sempre vinha pautado nisso: "Você é muito jovem e política Mas não é você pra nunca jovem". nunca teve uma parada mais dura, assim, mais de alguém xingar, uma parada assim, já teve já? Tive, verdade, tive. E gravando Na vídeo rua? na rua, né, falando "Ah, de ladrão, propostas, cara, falando de propostas pra cidade, né, falando: "Olha, isso aqui podia ser assim, tal, tal, tal", aí passa um carro, bandido, já é ano de eleição, cara, acontece. o que que você acredita que eu confesso que, assim, eu tenho dificuldade de acreditar que um dia a gente vai conseguir ter um diálogo não polarizado. Eu tenho dificuldade de acreditar, assim. É porque eu acho que isso daí é uma essência até do ser humano caído, sabe, de olhar para os seus interesses, não olhar o coletivo, de não respeitar. É uma parada muito mais profunda, mas o que que você pensa sobre esse ambiente, assim, polarizado que existe na política? Como que você enxerga isso, assim? Acho que é estratégico, acho que é estratégico. Não é uma questão minimamente cultural, se tornou cultural, mas é estratégico. Existe uma intenção, existe uma formalização de voto. Quem manda no Brasil, quem manda não só no Brasil, mas em outras instâncias, dificilmente é aquele que está de fato com a caneta e eleito, sabe? Ele, de fato, ele carrega a frente daquilo, mas os interesses que estão por detrás são difusos. E o formato como isso é colocado nas urnas, nós não temos debates públicos, nós não temos construções, e não estou falando de ideologia, eu tô falando de questões básicas, Sim, voltando ao tema de gestão pública. Esse é um dos meus trabalhos, é um dos meus desafios hoje. Conscientizar as pessoas sobre dados empíricos, sobre questões fundamentais. Eu posso aqui sentar com você, Kagawa, e discutir as políticas de governo dos governos anteriores. Eu vou discutir todas elas baseado em IBGE, baseado em sim. indicadores, em estatísticas, em níveis de percepção, mas realmente aprofundados em dados, porque é assim que eu sou, é assim que eu penso que a gente consegue promover melhorias. Aquilo que eu consigo quantificar, metrificar, eu consigo desenvolver. Aquilo que foge disso, eu vou ficar aqui falando pra você do que eu acho, do que eu penso, Perfeito. e a vida das pessoas não vão mudar, vai É continuar isso, igual. até a gente trocou ideia um tempo atrás sobre isso, né, que, cara, essa política não que a política ela não tem que entrar em questões morais, né, não é isso.
Mas o problema é que ela só entra nisso, tipo, no contexto de massa, né? Quando a gente olha essas grandes discussões polarizadas, é sempre por questões morais, mano. Sempre. Pouco por questões básicas, cara. Sendo que a política, cara, no meu ponto de vista, ela é a facilitação para as questões básicas. Então a gente quer discutir, às vezes, as questões ideológicas e morais, sendo que as básicas, cara, que são as principais, que até o que a gente falou, eu falei um dia pra você, tipo, num contexto de guerra, mano, ninguém quer saber se é direita ou esquerda, mano. Todo mundo Não, só quer comer, adorei esse tá exemplo que ligado? você deu. Todo mundo só quer comer. Você vê um cara de direita e de esquerda se abraçando, pegando fuzil. Você tá comigo? Você é do mesmo país? Então bora. Porque estão causando aqui com as nossas esposas e nós temos que defender. Então você vê, a gente deveria voltar para as discussões técnicas, mano, discussões de crescimento, discussões que vão de fato mudar o que a gente diz, né? De pessoas nascem muito atrás em questão de desenvolvimento. Tem pessoas que nascem precisando correr muito para chegar no mesmo lugar do que o outro. A desigualdade, né? Enfim. Então, toda vez que a política entra em questões ideológicas e morais, para mim essa polarização ela é isso. Ela é uma discussão que, cara, não que ela não deveria existir, mas ela deveria ser uma pauta muito além, num momento muito depois de quando essas pautas básicas tivessem sido concluídas, enfim, resolvidas, enfim. Concordo. Então, eu vejo que polarização. E aí, quando você fala estratégia, você acha que estratégia, porque a população, no caso, vira só a massa de manobra, É né? marketing. É marketing de voto e o voto da última hora. Então, assim, você constrói uma narrativa para conseguir agregar voto, porque de fato você também não tem um número grande de candidatos. Infelizmente, ainda não temos. Eu sonho com o dia que teremos, mas ainda não temos um grande número de quantidades. Eu não tô falando a nível nacional, mas falando mais a nível do município. Nós não temos um grande número de candidatos com uma qualidade técnica suficiente para o convencimento através do debate de ideias. E por nós não termos isso, e eu acabei trazendo isso no exemplo municipal, mas se a gente for pensar a nível de congresso, não é tão diferente assim. Obviamente, presidentes, né, é um pouco mais diferente, você tem debates e tal. Mas a nível do legislativo, do Congresso Federal, ou do estadual, ou do próprio município, você precisa ter voto. E aí é uma estratégia de marketing, por isso que eu falo que é estratégico. Você vai ali acabar segregando pessoas e mirando num assunto que é o top trend, é o que vai chamar a É. atenção pra captar você rápido pra aquilo e você concordar ou não e ter empatia É o comigo. tema viral. É, hoje e cara, E isso não absurdo. só na política, né? Na internet, em geral, Em acontece isso. tudo, mas é que na política não tem É, como. na Você tem uma política eleição e vira você precisa disso. captar o lead, né? Precisa captar o É. cara e é rápido. Mas eu falo pra você, pra quem tá aqui nos assistindo, nos ouvindo, e eu já fui muitas vezes cobrado mesmo de, cara, você não vai falar sobre o que o Bolsonaro falou? Você não vai falar sobre o que o Lula falou? Eu falo, gente, eu até posso comentar, mas eu tenho uma prioridade. Eu tenho em Santo André mais de 10 mil pessoas sem endereço. E eu preciso resolver o problema de endereço na cidade e levar oportunidade para essas pessoas. Além disso, tenho pessoas ainda com várias dificuldades do ponto de vista econômico, empreendedores dentro de regiões mais remotas. Eu tenho problemas do plano diretor que precisam ser corrigidos agora, como estamos fazendo na cidade. Então, eu tenho de fato prioridades daquilo que eu posso e tenho condição de mudar a vida daquelas pessoas, né? E em sinergia com outros atores, e é nisso que eu vou concentrar e gastar minha energia. Você não vai me ver gastando energia nesse momento, indo ali criticar ou falar de coisas que não vão agregar na vida de ninguém. Isso é o que mais tenho, que eu até comentei pra você. Se eu quisesse, eu abria o meu canal lá e todos os dias eu ficava metendo pau no Sim. governo federal, que eu ia ganhar bastante like, seguidores e palmas. Só que a vida das pessoas não vai mudar. E eu vou entrar lá, vou continuar fazendo isso, ganhando like, ganhando palco, e a vida das pessoas continua igual. Cara, que louco. Iguais. Porque o que pega pra mim é que, assim, como construir nessa mentalidade de olhar de fato dados, a vida pública como uma plataforma de melhoria da cidade, da vida das pessoas. Que parece que são dois caminhos que são meio desleal, né? Porque assim, o político precisa de voto. E aí você precisa de voto e precisa de audiência, né? E aí por isso que as pessoas descambam em ir pros trend topics aí, pros temas que vão hypar, tá ligado? Cara, como que a gente faz, mano, pra sem esse universo de polarizar, esse universo de discutir esses temas, de tumultuar, você conseguir chegar a ser eleito? Como consegue? Porque parece que
uma diferença muito grande entre quem faz isso pra hypar, acaba conseguindo, às vezes, ser eleito, né, e uma pessoa que tá ali bem intencionada, tentando fazer uma boa política, só que ao mesmo tempo não consegue hypar e ter uma grande audiência igual esses caras, sabe. Não parece ser desleal isso, mano? Ele é, né, não é que parece, é desleal. Mas eu acho que caminhos como esse que você tá abrindo aqui de oportunidade, quem tá te ouvindo, tá ouvindo você de vários lugares. E eu acho que esse nível de contato com pessoas que buscam: "Pô, deixa eu entender o que está sendo falado sobre aquilo, deixa eu entender de fato, eh, como que a gente pode melhorar a política". São essas pessoas compreendendo isso que vão acabar sendo ali, multiplicadores desse formato, dessa plataforma de conhecimento, essa plataforma de inovação na política. A gente já mudou bastante, Cagal. Sim, Hoje tem várias instituições aí, tem o Renova BR, tem algumas instituições sérias fazendo o trabalho de disseminação de boas práticas políticas, né. A gente tem o ESG, né, o Environment, Social and Governance, que são as boas práticas aí do nível de governança, sustentabilidade e meio ambiente. Então a gente está cada vez mais, eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para um mundo melhor, de pessoas mais antenadas, por mais que todos os dias a mídia e algumas outras, plataformas tentem nos dizer o contrário. Acho que primeiro, como cristão, a gente precisa estar com o nosso coração sempre com a esperança viva, né, e lutando, irmão, e lutando. Eu não sei, eu não sei o que vai ser também no sim. futuro, mas o que eu sei é que todos os dias eu acordo com uma missão e vou dormir sabendo que eu fiz um pouquinho dela. Lá no final, se eu tiver mudado a vida de algumas pessoas com isso, que essas pessoas possam dar continuidade, essa é a nossa vitória. Ser eleito, aí falando do ponto que você levou, ser eleito ou não é apenas um processo na nossa vida. Sim. A gente pode causar grandes transformações, estando também em outros bastidores e em outros formatos. O que a gente não pode perder nunca é o foco, a missão e o desejo de mudança. Bom, hein? Bom demais, cara. E assim, eu fico empolgado. Eu também gosto muito, né? Quem me acompanha sabe que quem me acompanha de perto, né, não de redes sociais, sabe que eu gosto muito desse ambiente político, porque pra mim as pessoas elas não só na política, mas o nosso cérebro ele gosta de zona de conforto, né? Ele gosta de estabilidade, apesar de estabilidade não existir. E é uma pequena minoria, assim, muito poucas pessoas que de fato falam com propriedade ou definem com propriedade o seu pensamento político, em quem vai votar, em quem vai fazer. Mano, eu falo, você vai na eleição, mano. Se você perguntar uma vez, eu fui visitar Brasília, né? E eu fui numa visita lá no Congresso, que ela tem toda aquela parada, que é liberado, inclusive. O pessoal pode fazer esses passeios lá pra conhecer. E é muito massa, cara. Você se sente. Eu lembro que eu entrei assim, mano, eu comecei a fui, sentei na primeira cadeira, que teve uma votação em congresso, quando a capital ainda era no Rio. Aí tem lá a primeira cadeira, onde teve essa votação, eu sentei e falei: "Caraca, mano". Aí, bandeira do Brasil, aí você sai tipo: "Mano, você é louco, brasileiro, é nóis demais e tal". Aí fui na sala do congresso, sentei lá, peguei o tablet dos caras, onde eles votam, olhei, visitei tudo lá. E aí, mano, eu lembro que teve uma situação lá que foi muito louca, mano, tipo, eh a gente estava numa sala e uma pessoa chegou e falou assim: "Essa sala aqui", que era a sala do presidente da câmara. Aí falou assim: "Essa sala aqui é onde as coisas todas são resolvidas no país, né". E aí até uma pessoa pegou e comentou assim: "Vocês acham que é votado lá? Na verdade é essa mesa que decide, né". Verdade. E e aí um cara ficou bravo, um cara que estava comigo, assim, ele ficou bravo, ele estava passeando lá, né. Ele falou assim: "Como assim, mano? No passeio turístico vocês estão falando isso e tal, né". Aí a mulher, que era a guia, ela pegou e falou assim, mano, foi louco, mas eu achei massa. Ela pegou e falou assim: "Sabe de quem que é a culpa disso? É sua, mano. Pra quem que você votou pra deputado?" Não lembro, esquece. Aí o cara: "Não sei". Aí: "Pra quem que você votou pra estadual?" "Não sei, não lembro". Aí ela pegou e falou uma coisa que ficou marcada pra mim, assim. Não sei se a mulher estava meio irritada também com o trampo dela ali, mas ela pegou e falou assim: "Sabe por que que a gente tem uma grande dificuldade política no Brasil? Porque no Brasil a gente é um país de imigração. Então aqui, se você vê, ó, eu sou descendente de japonês, sempre tem alguma descendência. É poucas pessoas que de fato
são ali brasileiros ali da Hum. essência, que até isso é difícil definir, né, o que é brasileiro mesmo, vem da onde? Do indígena e tal. E ela pegou e falou assim: "A gente é um país que desde o início da fundação as pessoas vinham pra explorar. Então chegava aqui, galera pegava, não sei o quê, aí fugiram de guerra, não sei o quê, pá. Então sabe o que que falta aqui? Falta alguém que bate no peito e fala assim: "Mano, eu sou brasileiro", tá ligado? "Eu sou brasileiro". Porque você não sabe nem pra quem você votou, mas você também deveria saber que o Congresso ele é aberto pra você ir lá, investigar o que que o seu deputado tá fazendo ou não. Sim. Você tem hoje internet, às vezes eu entro lá no site da Câmara, eu consigo ver todas as proposituras, tudo que tá rolando, qual que é o estágio da votação, quem votou a favor, quem votou contra. Sim, sim. Inclusive no site da Câmara, você pode acessar até o vídeo do plenário acontecendo. Aí você Na vê íntegra. a pessoa dando o discurso e tudo mais. Então assim, cara, quando a mulher falou isso daí, ao mesmo tempo que deu uma paulada pra mostrar pra massa que de fato os culpados, a gente só reproduz ali na política o que nós somos, cara. Então a gente tá reproduzindo esse desleixo que eu cobro da política, começa em mim, saca? De eu não saber pra quem eu tô votando, quais são as ideias. E aí nesse dia eu fiquei louco, eu falei: Sim. "Caraca, mano, que loucura", mas é verdade, mano, porque o Brasil de fato, você vê quantas bandeiras você vê hasteadas nas casas, né? Várias, né. Várias nenhuma. Várias nenhuma. Você vai nos Estados Unidos pra você ver, né, Ah, patriotismo. na Espanha, Espanha. na Espanha tem bandeira em tudo quanto é lugar. Parece que aqui virou um lugar, historicamente, das pessoas virem, pegarem algo e saírem, saca? Tipo, até pela cultura. E eu sinto que quando eu vejo alguém que tem esse brilho no olho, de tipo, não, mano, vamos resolver a parada, vamos pra cima, vamos. Me dá um pouquinho de esperança, né? Mas, realmente, esse dia eu Constrangido. fiquei constrangido, porque o cara foi querer dar uma invertida, tomou uma, e foi muito real, tipo, o ponto que a mulher trouxe. Mas, até por isso, por conta dessa fala da mulher, é que eu decidi que no Pode Ser Humano também ia entrar assuntos políticos, né. Aqui, o que não vai entrar aqui vai ser palanque eleitoral. Aqui não vai entrar isso, não é ideia, de campanha eleitoral, isso não. Mas a discussão política vai entrar, porque é um conhecimento como qualquer outro, Parabéns por e é um isso. conhecimento necessário, no mínimo que eu gere questionamento e perguntas na cabeça de quem tá ouvindo. Então a gente vai fazer isso aqui, que é o que a gente tá fazendo aqui. Trocando ideia, ninguém falou de partido, ninguém falou de votação, não. A gente vai falar de ideias e o que que é boa política e o que que se propõe a fazer a política. E vamos também falar das dificuldades dos erros, né. Mas isso é o primeiro, hein. É o primeiro, cara. Na Top. verdade, eu não sei se vai ter muitos, porque eu não conheço tantos também, mas Ah, mas se se tiver perto de mim. aparecer, acho que é sempre bom abrir, né, abrir o espaço para quem tem bons debates de ideias e construções é sempre muito frutífero. E Sim, complementando o que você falou, e eu até abri aqui o celular só para rememorar o nome, né, que é o Infoleg, que é o aplicativo da Câmara Legislativa, né, federal. Então ali você tem todas as informações. Eu acho que isso talvez demore um pouquinho, mas o futuro é todo mundo poder saber. E nosso trabalho aqui, ó, você tá nos ouvindo? Baixa o Infoleg, é. coloca o nome do deputado que você votou. "Ah, mas eu não lembro". Tudo bem, já que você não lembra, então olha lá vê qual é o deputado Perfeito. federal que representa o teu estado. Quem representa o meu estado aqui de São Paulo são esses. Começa a seguir algum deles e começa a questionar, Sim. sabe. Porque ali você tem informação, número de pessoas que trabalham no gabinete, quem que trabalha, onde que é o O escritório valor da do sua gabinete, região, quanto gasta. valor, como votou em cada um dos É. projetos, vê se faz sentido com quem Eu vi que você tem é. até lá, tipo, quantas, presenças esse deputado tem nas votações, Opa, ou ausências opa, não não justificadas. justificadas. Tem tudo lá, mano. Tipo assim, eu Se na participa de comissão. Então, qual é a comissão? exatamente. Pô, ele participa da comissão de discussão de armas. Então, pô, ele votou como na discussão de armas? Pra você faz sentido armas? Pô, eu sou totalmente contra a arma. Pô, mas tá votando um cara que é totalmente a favor? Ah, mas é que meu pai falou. Meu avô Sim. falou que era um cara, pô, mas é isso? E Não, aí? mano, É isso que eu você quer? acredito nesse sentido, dá uma esperança de um dia, será que um dia, mano, a gente vai, as pessoas vão estar mais já tem, ó, muita gente já procura isso, mas um dia as pessoas vão estar buscando, né. Eu lembro nas últimas eleições, eu não sou o que vai tanto no detalhe, poderia ir até muito mais, mas eu fiz minha liçãozinha de casa, fui lá, vi no site, fiz uma planilha até, na época eu mostrei pra ele até, eu fiz uma planilha, tipo, por partido, mostrando o número de ausências, o número de gasto por gabinete, para eu entender um pouco o ambiente individual, político e o ambiente coletivo. Porque
o cara tá lá como indivíduo, mas Sim. ele tá dentro de um partido. Sim, sim, sim. E aí entra a política, né? Se ele tá dentro do partido, você vai ter normativas ali também pra seguir. Então, tipo, cara, a ideia é inspirar você mesmo a buscar isso, mano. Buscar essa. Como que chama o app? Infoleg. Infoleg. Buscar conhecimento, buscar ser alguém que levanta da cadeira, né? Sim. Mas, ó, tem uma coisa também, né? A gente tá falando do nível federal, do Infoleg, mas, cara, a poucos quilômetros ou talvez metros, a depender da posição da tua casa frente à Câmara do teu município, as portas estão lá abertas. Você É, tem vereadores eleitos lá, que foi com certeza eleito por vocês de alguma forma, sim. e que o gabinete dele tá aberto pra você, seja na cidade de Santo André, seja em São Bernardo, São Caetano, aqui, onde Mano, for, vamos em São geral, Paulo. vamos bater nos gabinetes lá. Cara, já deveria, invade, Maluco. invade. Cadê o vereador? Ah, não tá. Mas por que não tá? Sim. Não trabalha esse horário? Entendeu? Tem que Troca ter, ideia. tem que ter responsabilidade. E aí eu, respondendo a tua pergunta, o que me traz esperança, e eu vou trabalhar pra isso e tenho trabalhado pra isso. Tecnologia, irmão. Isso é legal. Tecnologia é o que traz o pessoal do... Eu vou lembrar depois, no final, te passo, você compartilha com o pessoal aqui do podcast, mas eles montaram uma plataforma no Serenata. Chama Projeto Serenata. Eles montaram uma plataforma no governo federal e simplesmente começou a puxar todas as notas fiscais de recibo apresentado pelos deputados e confrontar. Então, antes não tinha essa validação. Tinha dentro do Tribunal de Contas ou da própria Câmara que faz a gestão dos recursos que são subsidiados ou que são pagos pela Câmara, mas você não sabia com que o vereador, com que o deputado havia gasto. Então, ele fretou um jato, ele fretou um helicóptero, para onde e de onde? O que ele foi fazer? Qual era a agenda oficial do dia que ele fez isso? Gastou dinheiro com o quê? Por exemplo, não pode, é glosado nota para bebida alcoólica. Sim, Mas teve bebida alcoólica? Pô, teve. sim. Pô, tipo, meu, como que o cara foi jantar e gastou 6 É, mil no jantar? Sabe, tem que ter um nível ali de ética e compromisso com o dinheiro público. Não é palhaçada, é o dinheiro do povo. Então, assim, você não pode trazer um prejuízo ao erário público, mas antes de pensar até no próprio erário público, é o teu nível de ética, o compromisso. sim. Só que você só vai deixar o cara com medo e falar, cara, não vou fazer isso, não vou fazer essa extravagância com o dinheiro público, se ele souber que tem gente olhando. Sim. Então, eu acredito muito que também o uso da tecnologia e da Pode informação facilitar. para dar publicidade a essas questões vai ajudar muito. E eu acho que essa juventude, a galera bem mais nova, ela vem, ela vem mais interessada assim nisso, sabe? Talvez ainda não pegou de que forma, sabe? Vai ser o quê? Vai ser um grupo, é no Instagram, é numa outra plataforma de rede social, é um aplicativo que solta um pop-upzinho ali falando. Mas sabe, pô, Santo André, tem que sair um pop-upzinho falando, pô, a Câmara vota hoje. O que que vota hoje? Pô, vota esses 3 Legal, projetos aqui. E você, votaria como? A favor ou contra? legal, legal. Porque também te instiga a dizer, pois eu não sei. Sim. Sinceramente, eu não sei como Fala, votar. caraca, olha só os temas que eles discutem Mas que você não sabe? Sabe que legal, já que você não sabe? Manda mensagem aqui pro teu vereador. Ele É, vai votar. Ele tem que te explicar. Fala assim, ó, Cagal, eu sou teu vereador. Eu tenho aqui hoje um projeto de lei pra votar na cidade que vai isso ia ser massa. permitir ou vai proibir isso. E eu tô aqui pra explicar pra você que esse projeto é assim, assim, assado. E eu vou votar daqui a pouco não, porque eu não concordo com o projeto. Vai aumentar o custo do município. A gente tem outros desafios que são mais emergentes do que esse. E por conta disso eu vou votar não. E o gabinete tá aberto pra te receber, pra discutir a ideia. É isso que tem que ser. Quem tem que te explicar sou eu. Isso ia Eu ser que vou massa. votar. Entendeu? Só que aí não fica ninguém. Nem eu provoco o eleitor, porque também ninguém quer, em tese. É mais problema, é mais Lógico. bucha. E nem o eleitor fala, esse cara Que já tá inclusive, lá. pra mim, acho que a maior dificuldade disso acontecer é pelo lado da política se expor dessa forma, né? Que vai se expor, É, né? Vai, exatamente. pô, vai dar condição de um cara receber um pop-up? Não, e mais, será que o vereador tem a condição de explicar? Será que ele tá preparado Tá maluco. tecnicamente pra explicar? Fala assim, aí o vereador fala, mano, eu não sei, cara. Ele manda assim, ó, eu vou votar aqui no Joaquim Pô, tá ligado? E tem esse fato também, Ou né, se mano? não tem o pior. O pior não é isso. O pior é quando ele vota orientado. É, ele vota pelo partido, né? Ou pelo partido ou por outros interesses. Então, como que eu vou votar nesse projeto? Nem leu. Que esse deve ser o mais comum, né? Esse, infelizmente, é o Deve mais ser o mais comum. comum. Infelizmente, Que é esse é o mais o comum. acordo político e papapá e tal. Mas é uma fusão, tá? Ele é o mais comum, mas não é porque o cara é tecnicamente preparado e daí. Ah, sim. Não, é os dois juntos. Inclusive, eu acho que É os dois juntos. a maioria, tecnicamente,
não saberia discutir diversas pautas, tipo, de forma com propriedade mesmo. Até porque aí volta pra culpa da massa, né. Porque a gente elege por popularidade, não por relevância, né. Sim, A gente elege não elege quem tem relevância técnica, né. sim. Mas aí é importante a gente fazer um destaque nessa fala. Eh, nós não estamos aqui dizendo que aquela pessoa que tem uma representatividade local, às vezes não de um segmento mais local, de uma região mais humilde, que talvez também não teve tanto acesso à educação, não possa ser um representante daquele povo. Ela pode. O que ela não pode é, eleita ser como representante daquele povo, não estar em busca contínua por Sim, conhecimento e aperfeiçoamento, que é o que acontece na maior parte. O cara fica acomodado lá e entendeu? sim. Eu acho que o lance essa representatividade pode ser a pontapé inicial, né, pra pessoa ir para o ambiente político, mas se ela não tem o conhecimento técnico, no mínimo ela tem que defender uma causa. Sim, E defender, né, e propor. Porque, cara, eu acho que isso aí seria muito legal, né, mano, de a gente conseguir ter esse acesso tem, que a gente não vai atrás, né, mas ter algo que facilite, né, o que que tá sendo votado, o que que tá acontecendo. Porque eu acho que tem 2 extremos que são muito perigosos. A gente tem o extremo do cara que ele se torna vítima por só jogar a culpa na política, tipo: "Ah, mano, eu não posso não vou sair daqui, não vou, conseguir prosperar por conta do governo, por conta da política". Esse é um extremo, o cara que vai pra esse lugar. Só que também tem um outro extremo pra mim, que também é perigoso, que é o extremo de até que é o contexto da galera mais rica, né, que é tipo assim: "Mano, quero que se lasque a política, velho. Quero que se lasque a política, não muda nada na minha vida e não vou falar sobre isso e vou resolver minha vida aqui". Só que tem uma coisa, esse cara que tá no topo, rico, com dinheiro, empresário, prosperou bem, esse cara ele não entende o seguinte, mano, que pra ele chegar a ter asfalto na rua, um dia teve política. Pra ele chegar a ter um hospital, seja ele bom ou ruim, mas pra acolher ali as pessoas, é porque um dia teve política. Então várias questões que possibilitam hoje a gente ser um país que tem milhares de dificuldades, mas que não é, por exemplo, um dos piores do mundo, tá longe de ser um dos melhores, mas não é também um dos piores do mundo. É porque existe política. sim, Então se eu ir pra um lugar de isentar total, também é perigoso. Então, eu acho que esses 2 extremos são perigosos. O extremo de vitimizar e ficar dependendo da sua vida da política, de tipo, cara e aí o cara, mano, não faz o que tem que fazer, mas também de esquecer. Tipo assim: "Mano, que se lasque, não tô nem aí pra política e nada e tal". Não, eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter perfeito. conversa. Então Eu vou te dar um exemplo técnico e objetivo sobre o impacto da política no cotidiano das pessoas. Da minha área hoje, daquilo que eu tenho como desafio e e oportunidade diária. Eh, quando eu assumi a diretoria de planejamento urbano, eu não sou arquiteto, eu não sou geógrafo, eu não sou engenheiro, eu sou um administrador de empresas com foco em economia. E para mim isso era um desafio imediato, compreender tamanha, tamanha proporção que aquele tema traz para uma cidade. Só que eu tenho uma equipe muito boa, né. Nós temos uma equipe hoje de mais de 30 pessoas, muito tempo de carreira, a maior parte, profissionais incríveis, assim, que estão há muito tempo tocando a cidade, então eles me subsidiam e me dão condição total de eu, inclusive, propor, trazer ideias, desenvolver as minhas frente à equação daquilo que eles propõem, então, a gente tem uma relação de trabalho muito boa. Mas nós estamos hoje em Santo André numa etapa principal de revisão do plano diretor do município. O plano diretor do município, ele lida diretamente com zoneamento e com leis específicas que organizam, que administram o ordenamento territorial. O que significa isso? O que pode, o que não pode ser construído, não construído, de que forma que pode ser construído e o que pode de atividade ser executada ali. Isso traz incomodidade ou não, isso traz, permeabilidade visual ou não, isso traz felicidade ao caminhar pela cidade ou dirigir pela cidade ou não. Então, depois do que a gente chama de lei orgânica do município, que é a constituição do município, onde ali vai dizer como que a cidade, se organiza, o papel do prefeito, o papel do vereador. Depois da constituição, que é a lei orgânica, vem o plano diretor. É isso que manda na cidade e manda por 10 anos. Então a gente está numa etapa de revisão, devemos encaminhar à Câmara Municipal no final agora do ano essa proposta, onde vai ser revisada e discutida com os vereadores e vai fechar esse plano. Então, até agradeço a Deus e me sinto honrado por chegar num momento tão importante como diretor de planejamento urbano, sendo responsável pelo plano diretor,
que só vai ser revisto daqui 10 anos. Então imagina a responsabilidade de propor um melhor plano diretor para essa atualidade, trazendo inovação, pegada de sustentabilidade, tudo que a gente pode trazer para melhorar a vida das pessoas. Mas como que isso objetiva? E é que as pessoas não é um assunto simples, é complexo, Sim, né? É uma política complexa, que se você não se debruçar e entender, você vai sempre pelo caminho do viés. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não imaginam que para um empreendimento ser feito numa cidade, seja ele comercial ou residencial, ele tem que aprovar um projeto na prefeitura, na área de planejamento urbano. Esse projeto tem que receber diretrizes urbanísticas do município. O que são diretrizes urbanísticas? É o município dizer, primeiro, se aquilo pode ou não pode, aquela atividade. Ah, você quer construir o quê? Ah, eu quero construir um supermercado. Beleza. A gente vai olhar hierarquização viária, se aquele viário está adequado para receber um supermercado, que é um que a gente chama de PGT, Polo Gerador de Tráfego. Porque tem um fluxo grande de entrada e saída de veículos, tem uma estruturação muito grande para aquela região, que a gente precisa ver se aquela região já tem infraestrutura necessária para conseguir adequar. Mas ainda que não tenha, o município pede uma coisa chamada mitigações, previstas em lei. Então as mitigações esse empreendimento pode estar aqui desde que ele cumpra com essas mitigações que vão dar condição desse empreendimento estar aqui e ser sim, compatível com a vizinhança, que é o que a gente chama de EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então eu preciso saber se não vai causar um transtorno muito grande ao trânsito local, ou se vai causar, custará tanto para que a gente faça uma duplicação da via. Então, tudo isso é pensado. Do sim. mesmo modo que se for um residencial, eu estou entendendo que eu vou adensar populacionalmente essa região. Se eu vou adensar, essa região tem condição desse adensamento? Não é assim. Eu não coloco 4.000 pessoas, 5.000 pessoas aqui, um fluxo de 2.000 veículos do dia para a noite, sem infraestrutura urbana. Então, toda a rede de drenagem está adequada? Se não está, quanto que o município vai ter que investir ou em contrapartida com o construtor para que aquilo tenha condição de infraestrutura para que não venha ter enchente? Entendeu? Vaga de garagem. Aí são temas sensíveis também. Então, Sim. assim, hoje no plano diretor tem uma votação que diz: pô, a gente vai continuar pedindo obrigatoriedade de vaga de garagem ou não. Isso é da cultura. Aí você já começa a entrar na seara política. Por que da cultura? O Kagawa pode dizer: Diego, para mim, como munícipe da cidade de Santo André, é essencial que a cidade continue obrigando cada apartamento ter uma vaga de garagem. Então, o construtor precisa fazer. Se vai fazer 200 imóveis, 200 vagas. Se vai fazer 1.000, 1.000. Por quê? Porque essas pessoas que vão morar aqui, de fato, elas têm carro, e se elas não guardarem, elas vão guardar onde? Na rua. Vai atrapalhar o trânsito, vai deixar Sim. abandonado, vai ser um problema para a cidade. Por outro lado, a Jéssica pode dizer: não, Diego, eu discordo. Nós vivemos hoje numa sociedade que está abrindo mão do carro. Uma sociedade que está andando mais de transporte público ou por aplicativo. Então, sendo assim, se você obrigar essas pessoas a construir a vaga de garagem, é menos espaço para construir habitação. E É, habitação que poderia ser uma muito louco. habitação de interesse social, que é o que a gente chama de HIS, Tem muita variável, que né? é voltada para quem? Para quem menos tem. E precisa também ter o quê? Moradia. Então você está me dizendo que o carro está ocupando o lugar de uma família que hoje está numa área irregular, numa área passível de remoção na cidade, às margens de um córrego, porque você está obrigando como lei que o cara tem que construir uma vaga de garagem. Então você sofre pressões de todos os lados nesse sentido, e você precisa, aí, quando é nesse sentido, levar o debate público e trazer todos esses pontos que eu estou aqui citando. Então, olha, gente, a nossa visão como cidade é essa. A gente entende que nós temos um público de terceira idade mais elevado ou menos elevado. A gente entende que os transportes por aplicativo hoje no município estão em crescente, e por esse motivo a gente entende também que sim, a população tem usado mais carro por aplicativo. Então, por esse motivo, nós não iremos mais obrigar. Vai ser do perfil do construtor querer ou não fazer. Ele que vai escolher se ele, o perfil do cliente dele, se o produto dele precisa da vaga ou não precisa da vaga. Pode dar certo? Pode dar certo. Por isso, quanto mais dados a gente Sim, tiver, melhor vai ser o resultado. Mas pode também dar errado. Todo mundo realmente ter carro, ficar lá na rua, entendeu? Virar sucata, furto sim. e trazer um problema para mim como cidade. Mas é esse o nível de exposição que o gestor público tem. E onde ele se diferencia? No momento em que eu passo a minha manhã falando com a população e minha tarde falando com a minha equipe. Aí a gente consegue ser mais assertivo. Ouvir Agora as hoje pessoas e no Brasil, discutir. com certeza, deve ser o mínimo de prefeituras que não sei, né, talvez você possa até dizer melhor, mas que tenha esse nível processual de de tomada de decisão. Isso provavelmente, Diego, não deve ser comum na maioria das prefeituras, né? Ou é? Então, o plano diretor é lei, né?
Hoje, assim, dentro do estatuto da cidade, eu Mas agora eu posso apresentar ele com base em dados ou com base nas minhas ah, ideias. sim. Sim, sim, sim. Isso Então sim. a qualidade do plano diretor, com certeza, em muitos lugares não tem nem estrutura técnica, às vezes, para fazer isso, né. É, Santo André é uma cidade de grande porte. Então, Santo André, por exemplo, pôde contratar uma fundação, né, por meio de licitação. Essa fundação deu todo o suporte técnico, por mais que nosso time técnico é muito competente e já fez diversos outros planos diretores, pela dinâmica da cidade, que vem sendo líder no segmento imobiliário já há bastante tempo, em Sim, lançamentos imobiliários, em desenvolvimento urbano, nós enxergamos a necessidade de trazer um parceiro externo para justamente nos ajudar a formatar todos esses dados. Então hoje nós temos um plano diretor muito bem formulado, mas claro, nós somos uma das sim. maiores cidades do Brasil. Se você pegar a cidadezinha lá no fundão do fundão, ela talvez dificilmente vai ter, e o pior, nem que ela não tenha, talvez ela tenha um plano diretor financiado por um setor específico, que aí não está preocupado com o desenvolvimento da cidade, está preocupado com o desenvolvimento dos negócios, e que hora ou outra esses assuntos eles não convergem, ao É, contrário, eles divergem. sim, Então, por exemplo, voltando a plano diretor, porque é um tema muito específico e importante, é nele que a gente vai discutir o tamanho da calçada. sim. É nele que a gente vai discutir se a gente vai ter um corredor de ônibus ou se a gente vai ter, calçada para os pedestres ou se a gente vai ter estacionamento rotativo, entendeu? E para o comerciante ele vai falar: "Se você fizer um corredor de É, uma ônibus loucura. aqui e não ter estacionamento rotativo, meu cliente não vai parar". É igual a faixa de moto na 23 lá quando surgiu, tipo, A faixa de uma moto galera gosta, uma galera odeia, cara. Por isso que eu falo, o não é mínimo fácil. que a gente tem que fazer como população é ampliar, dar uns passos pra trás pra ampliar a discussão, saca. Porque às vezes quando a tiazinha ali ou às vezes eu, qualquer pessoa, quando chega e fala assim: "Ah, tinha que ser desse jeito". Tá, mas eu tô falando no meu contexto, na minha forma de enxergar, olhando as minhas necessidades. É isso. Se eu amplio um pouquinho mais, dou um passo pra trás, amplio, tá, então esse é o meu contexto, mas vou colocar do meu lado agora um outro contexto. Será que ainda faz sentido? Ou será o que que é mais equilibrado pra que atenda os 2? Isso pra mim deveria ser a política, sabe? Na cabeça, da massa da população, é ampliar a discussão, olhar tipo: "Cara, eu vou colocar uma faixa de moto na 23, tá, então vamos trazer aqui o ponto de vista dos motoristas de carro, ponto de vista dos motoristas de moto, dados de índice de acidente, quantidade de mortes e tal, tal, tal. Traz engenharia de tráfego, aí vê como que isso vai afetar a viabilidade ali de trânsito, não, ampliar a discussão. Só que a gente tá acostumado, como população, olhar só para o meu nariz, cara. E aí se eu sou motorista de carro, eu falo: "Pô, é isso", se eu sou motorista de moto, eu falo: "Pô, é isso". E aí eu lacrei, eu fechei a minha ideia, saca. E isso não é viver em coletivo. Por isso que eu acho que é uma grande a política, ela só externaliza uma problemática do ser humano, cara, que é a convivência em coletivo. É só isso. Perfeito. Porque é só você pegar o índice assim, ó, às vezes as pessoas que são essas que apontam, que a lacra é isso e ponto acabou, não é verdade absoluta, elas têm dificuldade de governar sua própria casa, mano, que é um contexto político, sua própria casa, saca. Porque da mesma forma que ela lacra para o político, às vezes ela tá lacrando dentro de casa, sendo um autoritarista que não abre pra discussão, né. Perfeito. Então é um problema, do ser. Por isso que a ideia, de novo, reforçando, ampliar nível de discussão, ampliar nível de conhecimento. É todo mundo ser inspirado a discutir, cara, ouviu alguma coisa? Não vai nem pelo que o tiozinho falou, nem pelo que a mídia falou, faz a sua própria análise, mano. Né. E quando você chegar na sua conclusão, lembre-se de uma coisa, cara, a sua conclusão ela ainda não é absoluta, mano. Que ela tá dentro de um contexto histórico, social e de onde você veio. É, entrando, nessa linha de raciocínio, eh, nunca a gente vai agradar todo mundo, É, né, não tem porque isso é como. impossível. O papel da gestão pública e do político é ter a visão, é dizer para onde que as coisas vão, o que que você viu, qual é a tendência, uma questão que eu sempre falo bastante com a minha equipe. Uma coisa é a pendência, outra coisa é a tendência. Essas 2 coisas parecem muito parecidas no sentido da palavra, da sonoridade da palavra, mas para a gestão pública é um é um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado. É comum a gestão pública de 4 anos, que aí é um mandato, ela é curta,
por mais que ela pareça ser, não, 4 anos, ela é curta. Para política pública isso é curto. A gente gasta um tempão planejando, depois um tempão licitando, depois um tempão executando, e só vai ver esse progresso em quase 10 anos. De 8 a 10 anos é o tempo médio que você consegue medir uma política pública, se ela foi bem estruturada ou não. Então uma faixa azul de moto na 23 de maio, eu só vou ver daqui 6 anos o índice de mortalidade do É, trânsito, se caiu ou não caiu, e se era mais gente porque aí é isso, tipo, meu, antes eu não tinha o iFood, agora eu tenho, e aí eu botei mais milhões de é, pessoas na rua, entendeu? Numa exposição, com um celular distraindo. Então são muitas variáveis que você precisa equacionar. Mas eu sempre volto para pendência e para tendência. A pendência na gestão pública é gigante. E eu tenho que resolver as pendências. Só certo? que se eu me afogar nas pendências e não separar um tempo com o meu time para olhar a tendência, eu não inovo. E se eu não Perfeito, inovar, acabou, irmão. Eu vou ficar sempre apagando incêndio, vou perfeito. ficar sempre correndo atrás aí do rabo, né? Como a expressão mesmo diz, e não vou entregar nada de novo para as pessoas. Então, existem algumas questões ali do político moderno, do gestor público moderno, que é o quê? É conseguir inovar, é conseguir ter tendência e olhar para dado. Ninguém vai confrontar dado, Kagawa. Ah, o Brasil tem um problema do déficit habitacional de X milhões de moradias, de 40 milhões de moradias. Falta déficit habitacional, montado ali por ônus excessivo de aluguel ou por outros fatores. Então, quando você olha ônus excessivo de aluguel, coabitação, que é mais de, né, pessoas além daquilo que caberia naquela área, ou um imóvel que está degradado, pô, são 40 milhões, mas o que a gente está trabalhando para poder fazer frente a isso? Isso é uma política do governo federal? Então, Minha Casa Minha Vida tá aí, ele vai poder atender? E como que vai atender? E que subsídio é esse? E que formato é esse? Porque aí é isso, tem gente que vai dizer assim, cara, eu sou contra o programa Minha Casa Minha Vida. Por que você é contra? Não, eu sou contra porque eu trabalho que nem um louco, financiei um apartamento pagando a parcela. O outro cara tem um subsídio do governo, paga muito menos que eu. E o outro, que é mais pobre ainda, simplesmente ganha. Então, assim, mas, cara, essa é uma discussão que não é tão simples como você Sim, tá me sim, dizendo. sim, sim. Aquele que tem uma condição, de extrema pobreza e que vive numa área passível de deslizamento, passível de risco grave iminente à É, a vida gente tá dele, falando de vida, né? De ele viver ou morrer. exato, esse cara vai estar contemplado no que a gente chama que é o faixa 1, né, que é de 1 a 3 salários mínimos. Esse cara que vai estar contemplado no momento em que a prefeitura desapropriou a área dele lá, ou tirou ele da área de risco, vai contemplar ele com um imóvel. Só que, meu amigo, então você decide o que você quer, porque quando cai uma baita de uma chuva e matar 200 pessoas, não bota que você tá preocupado com isso, Sim. porque você é contra essa política É. habitacional. Só que Por isso que entenda não tem as como. faixas. Você precisa entender as faixas. Eu não tô dizendo aqui, o movimento X que ocupou uma área Não, privada. não, não, Não não. é sobre isso. Eu tô falando do tiozinho, da senhora que mora lá no cantão, lá no fundão, numa área de manancial, entendeu? Que a chuva, quando vier, vai demolir o barraquinho dele, eles vão cair, vão morrer. Como que eu vou resolver a história dessas pessoas? Com política habitacional. E Sim. como que a gente resolve a política habitacional? Com recurso do governo federal, mais recurso do setor público, do município, fazendo moradia digna, alocando essas pessoas e conseguindo fazer o desenvolvimento da cidade. É um fato. Se eu não Sim. fizer isso, não adianta, chora depois da morte. Não, cara, a provocação é: pensem. A provocação é para as pessoas pensarem. A ideia desse papo aqui é, cara, tem que pensar, mano. Sabe? Eu sempre falo, a gente usa muito pouco o córtex, né, mano? Córtex É. pré-frontal. Tipo, cara, raciocina, sabe? Não sai falando. Hoje todo mundo quer falar, ainda mais com a internet, mano. Todo mundo quer falar sem pensar, sabe? Raciocina, tem empatia com o diferente, com quem pensa diferente. Então a questão é pensar. Essa é a ideia. E, mano, ô, conta aquela resenha lá que uma vez você me contou. Eu queria ouvir aquela parada da história do Real lá, mano. Real Madrid. Lembra aquela história? Do que você viveu lá, pá, conta pra mim esse bagulho aí. Conta aí com a galera, que é da hora essa parada aí. O que que foi esse projeto? Madrid foi loucura, né, mano? Isso aí foi Aquele dia eu massa, velho. chorei. Aquele dia eu chorei. De verdade. Cara, o que aconteceu com o Real Madrid, né? Você tá louco, tio. Eu estava trabalhando lá na Faria Lima na época, e a gente estava fazendo um projeto com o Campo do Aliança. Então a gente estava montando um projeto com o Campo do Aliança. Do Allianz Parque ali? Não, Aliança do Jardim do Estádio. A gente estava montando um projeto ainda temos esse projeto, né? Depois acabou por conta da pandemia, acabou sustando ele e a gente quer retomar, que é de infraestrutura, gramar o campo, ter um projeto legal Certo. com as crianças da nossa região.
E aí, quando eu fui convidado pra ir lá pra HSI, pra Faria Lima e tudo mais, eu tinha um tempo ali que eu precisava pra mim, porque toda essa história que eu contei pra você há um tempinho atrás, não existiu férias nesse processo todo. Foi pá, 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 3 anos assim, direto. E aí eu falei: "Cara, eu preciso de uns dias, preciso de uns 10 dias aí pra mim e tal", e aí eles me deram esses dias, eu fui pra Europa. Primeira viagem minha pra Europa, e tal. E aí, irmão, pô, olha só, né, a maior parte das pessoas que fala que quer viajar pra fora quer ir para os Estados Unidos. A maior parte, pô, quero ir para os Estados Unidos. E eu queria realizar um sonho de criança, porque eu nunca tive videogame, né. Bota a vinheta de música triste aí. Cê é louco, pode soltar, solta. Eu nunca tive um videogame, né, pra não falar que nunca tive, cara. Eu tive um PlayStation 1, quem tá nos ouvindo aqui, meu pai, todo mundo, Play minha 1, avó mano. Ivone sabe, eu tive um PlayStation 1 Ah, já que eu tá voando já, ganhei, mano. não, mas lá Não, tá voando. atrás. Tinha Polystation? Você tinha um então, eu tive o Play 1 cinza, lembra o Play 1 cinza Lembro, caixona lembro, grande? lembro. Não é o pequenininho, Não, tá ligado. caixona, que eu ganhei do chefe da minha avó. Minha avó fazia limpeza, minha avó era doméstica, né, e fazia limpeza na casa desse rapaz. E daí ele deu um PlayStation 1 pra mim, fiquei felizão e fiquei com esse Play 1 mó tempão. Mas enfim, quando saiu o PlayStation 2, a gente ia num lugar chamado Toninho, ali na Vila Junqueira. Você pagava R$ 2 a hora e jogava. Tinha uns 8 PlayStation 2 assim, molecada toda ia pra lá jogar o Bomba Pet, né. Lembra do Bomba Pet? Lembro. E todo mundo jogava Bomba Pet e tal. Putz, cara, e aí eu jogava com o Real Madrid e tal, e era isso que fazia nossa alegria ali com 12 anos. Enfim, passou todo esse tempo, fui pra Europa, tive a oportunidade de mandar um e-mail, inclusive pro pessoal do Real Madrid, dizendo que eu estava escrevendo um projeto, assim, assado, explicar tudo certinho, e que eu queria ir lá e que eu iria estar em Madrid Caramba. e queria tentar. Cara, eu sou muito assim, viu? A Bia tá aqui, ela sabe. Cara, eu vou atrás das pessoas. LinkedIn, Instagram, Faz a cara, stalkeia pra geral. mim não tem. Você fala, pô, você tem que falar com quem, irmão? A gente vai falar. A gente vai achar esse cara, nem que eu vou na feira onde ele vai. Mas a gente vai achar esse cara. E daí eu mandei a mensagem pro pessoal do Real Madrid e falei, olha, eu vou estar em Madrid, assim, assado, tem esse Mandou um projeto e-mail. social, tal, 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 tal. E aí, Aí você simplesmente. falou, tipo, mandar aí, mas. Não sabia no que ia dar, né? Até virou um post, depois eu postei isso, todo mundo tá lá no meu Instagram. E aí os caras responderam, dizendo que tinham interesse sim em construir uma unidade do Real Madrid em projeto social no Brasil, que o momento não era adequado, mas que eles queriam conversar e tudo mais, e eu estaria em Madrid, estaria convidado a visitar lá a sede social, Tá as paradas do maluco. clube. Essa história acaba comigo na primeira fileira do Não, Santiago. peraí, conta os detalhes da parada, mano. Vai contar já logo. Não, então, aí beleza, daí eu Aí os caras respondeu, pá. responderam o e-mail, aí falaram o seguinte, que se eu tivesse o Aí você falou, tá interesse. ali? Não, os caras é fake, mano. É golpe isso aí. Não, golpe do Pix, né? No final o cara fala assim, ó, pra você entrar no Santiago, é só mandar nesse Pix aqui, que aí. Não, aí eu falei, cara, eu vou estar, e eu ia pra assistir a Champions League. Só que eu não tive sorte, eu tava num país, a Champions tava no outro, e não consegui me encontrar, que era semifinal na época. E aí, por conta disso, eu falei, cara, eu vou comprar o ingresso normal, vou assistir o jogo lá do Real Madrid, né? Tá. O jogo do Real Madrid Vila Mas Real. você tinha marcado de ir lá, Tinha. visitar os caras? Não, isso tinha, Tá, fazia mas não era parte em do dia de meu. jogo. Não era em dia de jogo. Quando Tá. ele mandaram o e-mail, não era em dia de jogo. Tipo, vem aqui visitar, mas normal. Não, sim, eles falaram pra você ir lá na sede. Tá. Daí Aí você falou, ó, vou comprar um ingresso. eu vou comprar o ingresso, eu já vou estar aí. E aí foi quando eles responderam no e-mail, tem até hoje o nome do diretor e tal. Eu falei, não, se você vai estar aqui, tal, 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 espanhol, né, tudo. Sim, Ele falou, você pode procurar fulano de tal, no portão tal, nós outros. que nosotros não podemos usar, cara. Aí eu falei, cara, é zoeira. Aí é zoeira, entendeu? Falei, é zoeira. Porque o maior foco ali era conseguir, e ainda é, trazer Sim. trazer o projeto da Fundação Real Madrid pro Brasil. Esse ainda é o foco. E lá pro Jardim do Estádio, em Santo André. Mas aí, como eu já estava lá, eu falei, cara, vamos tentar abrir portas, né? E aí foi quando eles receberam o e-mail, mandaram aí ele me mandou todos os contatos, de quem que eu deveria procurar e tudo mais, que eu ia poder assistir o jogo num lugar selecionado, tipo, todas as honrarias ali, né, do negócio. Eu lembro que tinha uma delegação, nem sei da onde, mó chique, os caras de terno, entraram todo mundo assim. E sei lá, tio. E, cara, e eu lá. E aí eu entrei. Você teve a reunião com os caras? Você chegou a bater o papo do projeto antes, no dia, depois? Como foi? Não, no dia eu encontrei com. Tá. Eu não vou me recordar agora o nome dele. Mas no dia eu me encontrei com ele porque foi o caminho que eu fiz, né? Sim. Ele pediu pra eu encontrar com a pessoa Você lá e conversou tudo com ele mais. antes, aí
você foi depois pro estádio pra ver. Foi. Mas é tudo ali em Madrid, é tudo junto. Então tem o estádio, mas eles têm um escritório dentro do estádio. Então aí fui, conversei, mandei, aí eles falaram, pô, manda tudo o projeto pra gente, expliquei, eles falaram que eles tinham interesse. E até quem é o Sávio, que administra as questões do Real Madrid no Pô, Brasil, o Sávio do sim, Flamengo e sim, tal. pô, lembro. Joguei muito no PlayStation, cara. Eu, sabe? Sabe, o monstro. Então. E aí, cara, foi essa resenha em espanhol. Eu não falo espanhol, né, velho? Tava no portunhol Que monstro. isso, hein, mano. Tava no portunhol Menino lá absurdo. da Vila o quê mesmo? Você vê? Do Do Bragança. Bragança. Adelante. Sempre adelante. Adelante. Né? E já que passa, não passa nada. Não passa Passa nada. nada, tudo certo. Bem-vindo, mano. Tudo certo. E aí foi isso, cara. Aí conversei com eles no dia. Fiquei num lugar chique pra caramba, entendeu? Com todas as honrarias, as regalias. E sozinho, que essa viagem que eu fiz totalmente sozinho. E aí quando eu fui ver, Onde você tava? eu aqui, o Zidane aí, mano. Assistindo tipo um camarote? Que era tipo um camarote? Ali não era ali dava As acesso ao cadeiras. camarote, que eu passei pelo camarote, mas são as cadeiras bem da frente, né? É a primeira fileira, não tem ninguém depois. Depois de você é o Marcelo cobrando lateral. Era isso. Tem o vídeo eu cantando, Marcelo, tá? Essa época, Casemiro. Essa época o Zidane era técnico já? ou não? Zidane era o treinador. Ah, era o treinador. Ele tava lá. Sim. Zidane lá, Casemiro, Marcelo, Vinícius Júnior. Só o Cristiano que não tava mais, a gente acabou de sair, né? Em Nossa, o 2019. Vini Júnior já tava, né? Isso foi. Vini tava. Vini entrou. Não era o Vinícius Júnior, Ah, né? sim, sim. Ainda. Não era tava na o. fase que ele Pegou a chegou, ele ficou um transiçãozinha. tempo, ele ficou um tempo. O Zidane ajudou muito ele, entendeu? O Lancelotti depois eu colocou pra jogo, mas o Zidane deu muito suporte. Então, cara, ali eu olhei, eu chorei. E a carequinha do Zidane ali, tipo, da hora, você viu de frente assim? Brilhava muito, mano. Tá maluco. Brilhava top. Pô, o maluco Bonito. joga de terno, jogou de terno, né? O cara é bonito. Não, Cara, aí eu subi o camarote assim, e lá no camarote é uma foto gigante dele, assim, ó, naquele gol de voleio monstro que ele fez, sabe, na Champions. Falei, cara, esse cara. O Roberto Carlos tava lá no dia. Que o Roberto trabalha no Real Madrid. É, embaixador também de várias paradas lá no. É, também. E nesse dia tava o Roberto, tava o Figo. Tava o Roberto, o Figo, o Zidane. É, E era eu. quase o. Eu fui também. É, você tava, então fechou os Galácticos. Né? Fechou os quatro. Mas quase que era o. Que o time dos Galácticos era, né? Figo, Roberto, Zidane. O Figo acho que não era, né? Era o Roberto, o Raul, Ronaldo, Não, Becker. o Figo acho que tava. O Beckham. Acho que o Figo já era um pouquinho mais velho, não Ah, era? é? Acho que o Figo foi um pouquinho antes. Monstro, Luiz Figo. Mas era o Raul, né? Raul. Raul é um deus lá, né, mano? Não, Raul é o. Você tá maluco. Esquece. Caraca, mano. E aí Pô, foi isso, em Madrid, velho. Aí, putz, ali foi uma grande realização, irmão. Aquilo ali foi uma grande realização. A viagem em si pra Europa, pra mim, foi uma grande realização. Sim, sim, sim. Não, ali foi a cereja do bolo, né, mano? Agora quando eu me vi ali na primeira fileirinha ali, os caras tudo, putz, esse louco aí. Falei, sou eu, mano. Tio, sei lá, da comunidade do Bragança, Sou eu. do E PlayStation. sabe o que é louco? Aí você posta um negócio com toda a humildade do mundo e a galera comenta. Comenta e fala assim, pô, eu lembro. Nossa, caramba, fico feliz de ver. Putz, você fica até emocionado. Tem comentário lá, pessoal, pô, feliz, Diegão, de ver tal, as coisas acontecendo. Quem viu, né? A história, a jornada. Né? Irmão, quem vem de comunidade é isso. Meu pai, assim, lembra até hoje, a gente foi pro Parque Central, pro Parque Celso Daniel. Eu tinha 9 anos, só pra fechar essas histórias aí. 9 anos. E aí meu pai falou assim pra mim. Eu falei, meu pai, o Felipe, o menino, me convidou pra ir eu e você, ele e o pai dele no parque. Celso Daniel, sábado. Aí ele falou pra mim assim. E a gente sempre tinha esse rito de ir no parque, sempre. Eu, meu pai e minha mãe. Aliás, eu e meu pai, ou eu e minha mãe, porque os dois trabalhavam muito, então quando era um, era outro. E aí o pai falou assim, ó, dá pra ir. Só que eu só tenho dinheiro da passagem do cachorro quente. Você que escolhe, mano. Ou a gente vai com eles, que eles tinham uma condição. Ou a gente vai com eles de ônibus, de uma condição mais de ônibus, né? Sim. A gente ia com eles de ônibus, só que chegar lá, velho, você não vai poder pedir nada. Ou a gente vai a pezão, encontra eles lá e você come um cachorro quente. E aí, de repente, você tá lá em Madrid, né? Certo. Vida dá a volta, Deus é bom. Da hora. Cara, a gente pode chegar, né, onde a gente quiser. Deus deu a capacidade e deu tudo, né, mano? Muito louco. Cara, Diegão, a gente caminhando pro fim. E eu queria, mano, da hora, especial, porque eu vou estrear hoje uma parada. Vixe. Primeiro podcast que eu faço isso. E é uma parada que, mano, pra quem me conhece sabe que eu amo fazer isso, mano. Eu amo mesmo, tá ligado? Tipo,
Tô nervoso A aqui já. minha, O que que esse japa vai inventar, velho? a minha vida sempre foi. Todo mundo me conhece até muito por conta disso. Eu ainda não sei. Talvez eu dê um nome pra esse momento, pra esse quadro, e sobe a vinheta e pá, e claro que vou. Top. Mas eu queria fazer. O nome desse podcast é Pode Ser Humano. E antes de qualquer papel ou função que você tenha, existe um ser humano. Né? E, e a proposta do podcast é a gente entrar nesse ambiente, né? De, cara, Diego é um cara que tem uma relevância, que tem autoridade, que faz coisas relevantes, enfim, que se relaciona com pessoas de um alto escalão, tanto também com pessoas de um baixo escalão, no sentido do que a população, do que a gente classifica, né? Enfim. Mas tem um ser humano, mano. Tem um ser humano que antecede tudo isso. Né? Tipo, eu gosto de imaginar cada convidado quando senta aqui que antes de ser o que eu tô vendo aqui, era um bebê no colo de uma mãe, sabe? Tipo, ali chorando, dependente, sem saber muito o que seria no futuro. Né? Um dia estaremos aqui. Então, por conta disso, cara, eu quero honrar esse ser humano. Né? E aí a gente vai ter um momentinho agora de umas resenhas aí da hora aí. Cadê o seu Rian? Vamos ver qual é que é. Bom, quem que é o Diego Ah, para vocês nós, estão de né? sacanagem. É um homem de muito caráter, uma pessoa extremamente inteligente, muito dedicado e muito capaz em tudo que ele faz. Diego é um excelente amigo, um amigo fiel, um amigo para toda hora, alguém que acredita muito no próximo e que não se acomoda em viver na zona de conforto, mas ele realmente sai desse lugar, ele se entrega pelo outro, ele sonha com uma cidade melhor, com o Brasil melhor, ele realmente faz por onde e a gente acredita muito nele, em quem ele é, em tudo que ele carrega e a gente ama muito, muito o Diego. Conhece esse povo aí? Você é louco. E aí, os brother? Você é louco. Parceiro demais, velho. Amo muito eles, a Stephanie, pô. Fundamental no momento da minha vida também de transição, né? De igreja, tudo. A gente viveu muita coisa juntos. E o João, velho, você é louco. Esse cara me constrange todo dia, né? Moleque, Quanto ele também fantástico como marido, uma fantástico pureza. como filho, fantástico na sua pureza, na tua essência. Eu admiro muito o João também. Da hora. Eu fico Pô, feliz obrigado. Você é fico louco, eu não feliz esperava isso não. de saber que eu também tô nesse quadro de amigos. Eu sei que a É, amizade é uma parada importante pra você, né? porra, velho. Compartilhar essa vida junto. Nossa, eu falo isso muito pra Bia, né? Tipo, que nem falou, tem que ir lá no Cagal, velho. Tem que ir lá visitar, tem que ir lá tá junto. Essa é uma coisa que é legal você ter tocado, né? Ontem eu tava tomando banho e tava pensando sobre tudo isso, né? Que a gente, essa semana, graças a Deus, fizemos bastante coisa com a família. A gente, Da hora. putz, conseguimos colocar os tempos ali. Tive com o pai dela, tive com o meu, tivemos com o meu irmão, entendeu? Cunhado, cunhada, enfim, amigos. Ontem tivemos no PG. E essa é uma coisa que me faz muita falta. Às vezes eu sou uma É, pessoa que amo, pô, resolver coisas, e os desafios públicos são grandes, então tem bastante coisa pra gente resolver e às vezes a gente acaba ficando muito é. imersivo. E você acaba, cara, sugado por tudo isso, você não tem tempo mesmo. Maremassa tem tempo pra gente. Chega em casa e, pô, Sim. vamos ver uma série, vamos ficar junto. Mas você não consegue ter acesso às pessoas, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo corrigir isso e abrindo esse espaço pra dar com quem a gente ama. Isso, putz, isso é fundamental, velho. Segura aí, segura aí. Bora, Rian. Bora, Rian. Vamos aí. Tipo de ser humano que o Diego é pra Olha, não mim. falou O nada, tipo velho. que impulsiona, que encoraja. É o tipo de ser humano que por onde ele passa, ele soma, ele transborda, não passa despercebido. O Diego, ele tem uma infância, um contexto familiar muito parecida com diversas pessoas, mas eu acho que as reações dele, elas tornam ele muito único, muito diferenciado por tudo que aconteceu com ele desde pequeno. E ele sempre saindo de todas as caixinhas possíveis, sempre se colocando à disposição e sempre fazendo muito bem feito aquilo que ele se coloca à disposição, sempre transformando as coisas por onde ele passa, mesmo sendo muito jovem. E é um prazer dividir a minha vida com alguém assim e aprender tanto com ele. Que isso, hein, mano. Te amo. Ô, a arteirinha me ajudou, ela que me ajudou, tio. Quem? Ela que me ajudou, mano. Ela Fazer essa correu parada. atrás aí. Cara, Marido, hein, mano. a Bia, ela, putz, a Bia é maravilhosa, né? A Bia chegou no momento
do Covid, né? A gente conta a história que a gente nunca foi no cinema, né? Todo casal vai no cinema, a gente só foi no cinema depois que a gente casou. Loucura. Mas é uma parceirona aí que tá sempre me desafiando a ser melhor como marido. Essa correria, eu sou muito falho com essa correria toda. Trabalho, isso, aquilo. Sou muito falho. E ela que todo dia ali fala, pô, você precisa melhorar nisso, precisa É. fazer isso. E tô aprendendo. Vou melhorar a vida. E acredito também que deve ser, até por a dinâmica da vida dos dois, né? Os dois têm a dinâmica de vida muito corrida e é loucura, né, mano, você equilibrar esses pratos, né, mano? É. Da casa, da família. É que a primeira coisa que você é hoje, depois que você casa, você é marido, né? É. Isso é o que você é. Depois vem outras coisas. Mas você é marido, você é filho, você é irmão, né? Nossa, é louco, Você é né, tipo, amigo. até porque, tipo assim, eu me vejo muito na parada do pastoral, né, tempo que eu estava integral, porque quando você tem um papel, que ele tá atrelado à mudança de vida das pessoas, o cuidado das pessoas, é muito louco, porque é difícil também, né, pra dentro da nossa casa, a sensação, por exemplo, minha esposa já teve muito isso, né, de tipo, em alguns momentos, tipo assim, e eu, tá ligado? É. Tipo, eu correndo, fazendo as paradas então tem que ter uma parceria muito grande, né, de puxar a gente pra um lugar de onde é o nosso primeiro dever, o nosso primeiro, eh, trabalho, ministério, o nosso primeiro propósito de vida, que é dentro da nossa casa, mas ao mesmo tempo também de compreensão do nosso porquê, da nossa missão. Então é muito massa, né, ver isso. Mas fico feliz, eu e a Gé, a gente ama vocês demais. Tá ligado já disso, mas não acabou ainda não. Eita, nós. Vamos ao Diego, próximo. nós estamos muito orgulhosos pelo homem que você se formou. Olha Por só. tudo que você Meu vem pai não fala em conquistando lugar nenhum, velho. nessa jornada. Estamos sempre com você. Amamos muito você, tá bom? Um beijo, seu pai. Irmão, eu te amo muito. Prazer, sou Murilo Cabral, irmão do Diego. Não tem palavras pra descrever, cara. Você é incrível. Eu tenho muito orgulho de você. Do homem que você se formou, assim como o nosso pai disse. Eu te admiro muito. Muito obrigado por todas as viagens, todas as risadas. Te amo. Olá para todos, tudo bem? Eu sou a Patrícia, a Isso mãe do aí. Diego. Eu quero falar que falar do Diego é muito fácil, porque o Diego ele é um jovem que tem muitos sonhos, é um jovem desafiador. Todos os dias ele se desafia a fazer coisas novas, a buscar projetos novos, fazer coisas diferentes. E é isso aí, o Diego é um menino maravilhoso. Te amamos! Te amamos! E aí, tio? Você é louco, né? Você é louco. É a base, né? É a base. Puxado, nesse quadro seu aí é complicado. Se soubesse, né? Se soubesse, irmão. Caramba, achei que você ia passar isso lá no Faustão. Não, nós vai chegar nesse nível de ir lá, voltar lá na casa, tá ligado? Como Eu que é lá que é? fazer a casa, ela era assim, A o casa era quarto assim, e tal, pá, barra não sei o aqui. quê. Nossa, é louco, é louco. muito doido. Você é louco, meus pais eu não tenho o que falar, irmão. Putz, mesmo com todas as dificuldades de relacionamento que naturalmente tivemos, porque minha mãe me teve muito jovem, então hoje ela é minha mãe. Sim, Antes ela era minha irmã, entendeu? que loucura, né? Com 20 anos, com 23 anos, você ter um moleque de, sei lá, 7, 8 anos é diferente. Então, assim, durante muito tempo ela foi. Então, a gente teve tanta briga, tanta discussão. Era tão difícil, mas hoje, assim, graças a Deus, meu, depois de casado, minha mãe, putz, só agradecer. Cuida demais da gente, chama a Bia, entendeu? Da Meu hora. pai, cara, pra ele eu tenho 15 anos, velho. Eu falo pra ele que ele quer me buscar em tudo quanto é lugar. Ele Tipo, quer... o diretor do planejamento saindo lá Não do... esquece. Quer que eu te busque? Não, e com essa simplicidade que você viu. Que da hora, Então, assim, pô, é o que você falou, você é diretor de planejamento e tal, pode estar de terno, tudo, ele vai Só. chegar de moto, de chinelo na frente da Tranquilão, prefeitura e vai sobe aí falar, na vou lá garupa. falar com meu filho. Entendeu? Que da E é hora. isso, não tem... Meu pai chega lá, velho, não precisa deixar. Meu pai, Ô, minha mãe fica louca com ele. E o seu irmão, velho, que barato. Você é louco, o Murilo, cara. Prazer, sou Murilo. Já tem. Murilo Ele já Cabral gosta já fez o movimento, você viu? Já gosta Jogador. de falar, filho. bagulho. Moleque é jogador Jogador. também. Moleque é jogador. Bom, muito melhor que eu. É? Muito melhor. Eu com a Ah, idade também dele. é fácil, né? Ser melhor. A cornetada, né? Caraca, tem que ter uma cornetada, né? Você vai entrevistar o Murilo, velho. Você vai ver. É? Esse moleque vai chegar muito mais longe. Ixi, esquece. Isso daí. Personalidade.
que é o principal. Você vê que o moleque Da hora. com 10 anos Não, deu pra já ver, tem mano. Tá personalidade. maluco. Ele Prazer, eu ele é sou Murilo. diferente. Cabral. Murilo Cabral, né? É, só Murilo Que Cabral. isso, Murilo Cabral, mano. Não, ele é o menino do bem, velho. Você é louco. É, tio. Inteligentíssimo. Pô, obrigado, velho. Calma Acabou? aí, tio. Calma aí. Calma aí. Eu sou a Maria José, eu sou a avó do Diego e mãe do Diego, vó e mãe. A Beatriz foi lá gravar isso? Me orgulho muito dele. Vó e mãe, você Ele viu, é né? um menino excelente, né? Eu sei que ele vai ter muito futuro, muito bom na vida dele, porque ele merece. E te digo mais, ele é uma pessoa educada, nunca me deu nenhum desgosto na minha vida, que ele Ixi, se falou criou que tava aqui com a câmera, comigo. né? Ligado. Sempre foi excelente neto. E eu me orgulho muito de ter ele como meu neto. É isso. Te digo mais. Você é louco. Quem que é essa aí? Você é Qual que é louco. a... Essa aí, cara, minha mãe é minha mãe, né? Mas, putz, minha avó me criou, né? Minha avó é embaçada. Você Sem ficou mais perto da sua palavras. avó? Você é louco. Minha avó, mano, você é louco. Isso aqui pode ser humano mesmo, hein? Caraca, minha avó é tudo, velho. Putz, minha avó me criou até hoje, é suquinho de laranja. Quando eu vou lá, tudo, velho. Ela, coitada, ela que eu sinto. O que acontece? Eu morei com a minha avó, né? Mesmo depois de que eu fiquei maior e tal, com a minha avó era mais tranquilo. Porque aí só morava minha avó, minha mãe já tinha comprado uma casa, que é na frente, mas. Então minha avó tinha. Aí eu tinha meu quarto lá, na casa da minha avó, então. Acabei que ficando por lá, até eu casar. Quando eu casei com a Bia, eu saí e a gente foi morar, né? Mas, então, eu quando saí, minha avó sentiu muito, né? Nossa, Porque, putz, eu era o netinho ali, né? nossa. Até hoje sou o neto preferido, né? E aí. Ela queria que eu ficasse migrando Vai de ter casa. Vamos fazer um acordo aqui. Não, eu vou lá, ela fala, quando você quiser dormir aqui, chama a Bia e tal. Ela quer que a gente Bichinha, fique lá, entendeu? Minha avó é. Nossa, minha avó, você é louco. Nossa, velho. E guerreira, viu? Cara, é da hora. Até uma saudade da minha. É muito louco, cara. A gente, nossa, a gente tem que valorizar muito mais, mano. Nossa, tem. Você tá Isso é o maluco. que eu. Cara, se tem uma coisa que todo dia eu me cobro é de. Graças a Deus hoje eu tenho conseguido. Uma vez por semana eu vou lá. Almoço. É, você cola lá? Uma vez por semana, em vez de almoçar lá na prefeitura, eu mato ali o tempo, vou pra lá e vou almoçar com a minha Da avó. hora. Entendeu? Porque passa, né? A gente tenta negar o óbvio. E o óbvio vai acontecer uma hora ou outra, né? É nossa fase aqui na vida. Não, e a verdade é que, mano, na somatória, na equação da vida, a única coisa que é exponencial na equação Sim. é esses momentos com a família, mano. O resto, irmão, o resto é legal. O resto te dá picos de alegria, tristeza. Mas essas paradas. Pela minha avó, assim. Eu não tenho. Mas bate assim, eu vi agora sua voz, bate uma saudade, assim, de. Você sempre vai querer dar mais um abraço, tá ligado? Sim. Você, queria ter dado mais um abraço. Mas é da hora, cara. Que louco, hein, mano? Caramba, vocês, olha, me deixaram aqui hoje sem jeito. Esse quadro aí é bom mesmo, tô até. Mano, é isso, cara. Eu acho que. Obrigado, sério, obrigado. É só pra você A lembrar Bia, um né, pouquinho. que nem imaginei que tivesse acontecido tudo isso aí. Minha avó, ninguém falou nada comigo. É só você. É só pra te lembrar um pouquinho, mano. De quem você é, do porquê que você faz. E outra coisa. Ser humano, mano, sempre tem o ser humano que você acredita ser. E aí, esse quadro é da hora. E é um dos motivos que eu tô estreando ele hoje e agora vou fazer isso com todo mundo. É que esse quadro ele faz a gente pôr em simetria. O ser humano que eu acho que eu sou com o ser humano que as pessoas me veem. E aí ali é da hora, que as pessoas falaram o tipo de ser humano, como enxergam você, né? E é pra você lembrar isso, mano. Pra você lembrar. Pra te energizar, pra você continuar na luta, enfim, no meio das dificuldades, dos medos, das ansiedades, enfim, você lembrar do propósito da sua família, dos seus amigos, da sua casa. Sim. É só te lembrar, irmão. E eu também. Também quero te honrar demais.
Te amo demais como amigo. E feliz de ter você aqui. Feliz de poder partilhar. Agora a gente tá um pouquinho distante, né? Mas partilhar a vida. Feliz no casamento de vocês eu Celebrante. tá lá. Enfim, a nossa família e a Gé, a gente se orgulha muito de ter o WhatsApp e saber que pode chamar, trocar uma ideia. Então tamo junto, irmão. Nós demais. Dá um salve aí pra galera. As considerações finais. E aí é isso, a gente encerra. Mano, primeiro agradecer esse vídeo e tudo, né? E o mais louco é que essas pessoas que você colocou ali são pessoas que não estão nem aí pro que eu estou. Isso é da hora. Isso é da hora. Estão nem aí. Malemar sabe. Minha É. avó não Não, sabe. exatamente. Não faz Não tem ideia. ideia. Minha avó, não minha, tem minha ideia. avó no home office, ela fala, meu, você não vai trabalhar. Chega de ficar nesse computador. Entendeu? Não Mano, faz nem exatamente, ideia, cara. velho. E eles, é isso que você falou do ser humano. Eles não querem saber o que eu estou. Eles sabem quem eu sou. E Isso é aí. isso que faz uma diferença enorme na nossa vida e que a gente precisa ser lembrado. Parabéns. Porque a gente precisa ser lembrado disso. Muitas vezes na corrida da vida, né? Ansiedade, Toda medo, hora. insegurança. Vai dar, não vai dar? Como é que vai ser? Enfim. Mas, cara, obrigado. Já nesse clima, né, cara, emocionado, mas obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Me senti muito honrado em fazer parte do Pode Ser Humano, de fazer parte desse projeto que eu sei que é importante pra você e pra GG como família. E tá aqui hoje e lembrar da nossa jornada, né? Pensar que eu não tô aqui falando com todo respeito aos outros lugares que eu já falei, etc. Sim, Mas a gente tem uma história. A gente já dormiu junto ali, né? sim. Obviamente em camas separadas. Mas a gente já dormiu junto, já viajamos junto, já conversamos sobre tanta coisa, já aprendi tanto e aprendo muito com você. A Bia sabe, a prova disso, cara. Erradamente eu escuto poucas pessoas. Mas você é um cara que eu gosto de escutar, de aprender. Falo, puta, eu aprendo mesmo com esse cara. Escuto ele, gosto da sua Tem humildade. hora que faz umas groselhas, mas aí filtra, né? Aí filtra, aí Aí tá tranquilo, suave, aí a né? gente filtra. Mas você é esse cara que a gente na mesa pode ser quem nós somos e que se coloca de forma vulnerável pra aprender, sabe? Enfim, então, e pra contribuir na vida do outro. Eu, Diego, nunca ouvi você falar mal de ninguém. Eu nunca ouvi você falar, não, putz, aí nada. Sempre ouvi você, não, eu quero ir lá aprender, quero ir lá ver o que vocês estão fazendo. Sempre foi essa linha. Isso cria uma identidade muito grande, cria caráter. Então, quero agradecer muito de estar aqui, agradecer você, a GG. Agradecer a Bia por ter feito parte desse podcast sem eu nem saber, aí organizando os depoimentos da galera. Nossa, eu botei ela na fogueira ainda, que foi urgente. Eu Tipo, você tem imagino. 3 Pela horas, me roupa que ajuda ela com 3 tava horas. ali, foi recente. E, irmão, muito orgulho. A palavra é essa, muito orgulho. Obrigado por abrir espaço para eu poder falar um pouquinho do que eu tô fazendo, do que eu sonho, de quem eu sou. Obrigado por tirar isso de mim aqui de um modo que eu nunca vivi em lugar algum. Eu nunca fiz terapia, a Bia me cobra bastante para fazer. Mas É essas importante. conversas, elas são praticamente terapêuticas, né? Você começa falando aqui na maior formalidade, o governo, o estado de São Paulo, e nós vamos, que é o que normalmente eu falo nas entrevistas, nas coisas. E aqui a gente Inclusive, acaba todo chorando. político faz assim, tipo, é pra soltar, Cara, tipo, não um sei. Hadouken? Pior... eu vi o Todo mundo Reels, aqui, ó. eu vi o Reels recente meu e, cara, eu tá tudo assim, ó. Eu falei, meu, que mania Não, acho que é é essa? preparado pra um Hadouken. Alguma Já coisa. tá aqui, né? É. Sempre uma... Enfim, então assim, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos passar o dia junto aqui hoje, conhecendo todas as coisas. E, cara, e é isso, gente. Sigam aqui o Pode Ser Humano, acompanhem o podcast Isso, do Kagawa. olha na câmera ali. Fala pra galera curtir, que a gente esqueceu de falar, curtir, compartilhar, mandar pra geral, salvar, fazer tudo que tem que fazer aí. Fala aí, você. Falo. Um olhar sexy aí, 46. Calma, deixa eu, tô ainda... Mano, aqui é mudança de emoção assim, mano. Cara, é muito rápido. É rápido, velho. Velho. Vamos lá, pessoal. Sigam o Pode Ser Humano no YouTube, no Instagram, em todos os canais de comunicação que esse maravilhoso, deste host, desse apresentador está propondo está se colocando. Então sigam, vão lá, ativem o sininho, o lembrete, comentem, peçam quem vocês querem que estejam aqui, quais são os assuntos que interessam a toda essa massa que acompanha nosso querido Paulo Kagawa, host do Pode Ser Humano. Vamos pra cima. E meu nome, muito obrigado por estar aqui, fazer parte desse começo tão importante do podcast que, ó, relevante. Nunca vi ninguém ser uma conversa tão amigável, tão aprofundada e de
todos os sentidos da vida como eu tive aqui hoje. Cara, eu falei, mano, dá pra nós bater a do Vilela lá, do Inteligência, que acho que foi 10 horas. Dá pra bater se quiser. Dá pra bater. Vamos começar? Vamos lá. Vamos aí, né? Continua. O que você Não, acha, mano, do... mas eu vou fazer isso ainda. Quando eu tiver pique pá mesmo pro ao vivo e tal, mano, se o cara topar, eu quero fazer umas conversas de 15 horas, tá ligado? Top. Demorou. Sabe que eu tenho... Atrofia tudo, que o cara sai com... Cê é louco. Passando Sabe que eu hipoglose. tenho vontade de fazer na eleição? Não precisa ser na eleição, mas é que na eleição, o tempo ali bem focado da eleição, todo mundo fica mais vidrado, né? Precisa saber em quem que vai votar no dia anterior. Mas eu fico pensando bastante em fazer um quadro que... Madruga, velho. Da hora, tio. Entra lá quem você quiser, ou entra ao vivo, responde na hora e debate, constrói. Tô dentro, eu vou no horário das 3 da manhã. Das 3? Fechou. Vamos... Deixa eu ficar... Galera, finalizando aqui mais um episódio do Pode Ser Humano. Feliz demais. Acompanha aí. E, ó, não esquece. O propósito desse primeiro papo falando sobre política é pra você pensar, cara. Comece a pensar mais sobre esse tema. Tá? E sempre com uma forma respeitosa, onde você olha o contexto de todos e tem sim um ponto de vista, mas entendendo que você tá dentro de um contexto que existem milhares de outras variáveis. Fechou? Mas a ideia é essa. A gente vai falar muito sobre esse tema aqui, igual eu disse, sem palanque político, sem campanha eleitoral, não. O papo é papo de ser humano para ser humano, trocando ideias sobre como que a gente pode melhorar a convivência. Fechou? E não esquece, aqui pode ser humano, irmão. Tamo junto.